É aí que aponta o podcast que tem que brilhar. Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso podcast deste ano, de 2021. Mas provavelmente você pode estar ouvindo esse episódio de 2022. Então, feliz ano novo, caso você esteja ouvindo em 2022. Hoje nós vamos fazer... Feliz Natal também. Exatamente. Depois de amanhã, para quem comemora o Natal, né? Nem todo mundo comemora o Natal, a gente tem que estar ciente disso. Muitas pessoas querem os presentes do Natal, né? Mas aí é outro caso. Eu não comemoro o Natal, mas eu tô lá na ceia, todo ano, marcando presença, comendo pudim de todo mundo. Bem, hoje nós iremos fazer o ranking de emojis do Carnaval de São Paulo. Então, se você quer ver o nosso ranking de emojis do Carnaval do Rio de Janeiro, é só você ir lá no nosso YouTube ou nas plataformas de áudio, que lá tem o nosso episódio sobre o Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de São Paulo, das 14 escolas de samba do grupo especial da Liga SP, ok? E é isso. Um beijo pra Liga SP, que sempre ajuda a gente, sempre manda mensagem pra gente, sempre tem carinho com a gente, sambista da depressão. E eles são muito importantes. A Rica é tão rica que fica mandando mensagem pra gente para participar das coisas. Infelizmente, a gente às vezes não pode por falta de tempo, mas quando a gente pode, a gente está aí participando de tudo que dá. Quem sabe a gente não participa do concurso de rainha do carnaval, que é um concurso maravilhoso. Não, eu acho digno a gente ir. Eu acho digno a gente fazer uma cobertura lá. Eu acho maravilhoso. Bem, hoje nós iremos fazer o nosso ranking. Como vocês já sabem, a gente faz um ranking com emojis. Então a gente coloca reações de vai pegar fogo, de vai emocionar, de enredos que nos apaixonamos, de enredos que estão legais e de enredos que a gente tem dúvidas. Então essa é a nossa tabela de emoji. Mas, como sempre, não deixe de seguir o Sambista da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Você pode comprar a nossa blusa na camisa, na grife do samba, mas eu aconselho não comprar nesse final de ano por causa do fluxo, né? Por exemplo, o frete já tá um absurdo de caro, inclusive. Eu fui comprar algo hoje no Mercado Livre, o frete que normalmente é 19, já tá R$40, né? Então, se você quiser comprar a nossa blusa lá na Grife do Samba, www.sambistasdepressão.com, não, grifedosamba.com.br, grifedosamba.com.br/sambistas de depressão. Lá você vai ter as camisas com os mascotes e, embora o nosso grupo seja bastante dorminhoco, esperamos que nós também tenhamos os bonés, tá? Então agora já é uma possibilidade. No episódio passado... Eu amei isso do grupo dorminhoco. Exatamente. Do episódio passado era quase que uma certeza, agora é uma possibilidade. Então, quem sabe ano que vem nós começamos a vender os nossos bonés. Daqui já fica aí, se você do grupo está ouvindo... Não, é uma certeza, gente, é uma certeza. Até ano que vem a gente vai ter... A gente conseguiu um dinheiro de investimento aí. A gente só tá esperando esse dinheiro sair pra gente poder fabricar os bonés, pra poder colocar à venda pra vocês poderem encontrar com a gente e comprar. Em primeiro momento, a gente não vai vender por site, vamos ser sinceros. Uhum. Mas se vocês quiserem, a gente manda o boné ou encontra com vocês nas quadras de escola de samba. A gente tem taçado cutiando por aí bebendo cerveja mesmo. Eu não bebo, mas a galera bebe, tá sempre por aí bebendo cerveja. É só ir lá, dependendo do papo, pagando 2 cervejas, consegue desconto. Eu também não bebo. Tem 2 pessoas aqui que não bebem, só que fazem. Nós não somos sambistas. Que não bebe, pelo amor de Deus, cara. Onde é que você tá? Caipirinha eu bebo, pelo menos. Caipirinha eu bebo aquelas caipirinhas sagazes que a gente não sabe do que é feito, né? Nas escolas de samba. Tem umas que são batizadas que a gente chega em casa e a gente não lembra nem nosso nome. Às vezes a gente tá na quadra de uma escola e tá cantando samba de outra. Sabe? Tem umas, principalmente aquelas que vendem na porta das escolas de samba, algumas são... A gente não sabe a procedência daquela cachaça, mas me deixa no efeito, me deixa feliz. De qualquer forma, tô ali bebendo, tô bem, até hoje tô vivo. E é isso que importa. É isso que importa. Agora vamos de fato agora começar o nosso episódio de hoje. A primeira escola que nós iremos falar é a Acadêmicos do Tucuruvi.
do carnavalesco Johnny Leite e do Fernando Dias, eles que fazem a ideia da sinopse. Essa sinopse que foi meio que já projetada para parecer com samba, já que não teve disputa. Então, provavelmente, é por isso que o samba ele tem muitos aspectos da sinopse. No enredo, foi uma dialética, né? Exatamente. Em forma dialética. Eu mando, você responde. Exatamente. No enredo Carnavais, de lá para cá, o que mudou? E daqui para lá, o que será? Né? Então, é a Tucuruvi que abre o Carnaval de São Paulo, retornando ao grupo especial. O que você acha deste enredo? Quais os emojis que você daria? Eu usaria o emoji daquele do mocinho pensando, do mocinho pensante, porque eu não sei o que tá por vir. Eu, sinceramente, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, como você disse, foi construído, né? O samba junto com o enredo. E muitas das vezes a gente não consegue desassociar o enredo do samba porque já foi lançado. Quando o samba não é lançado, a gente consegue fazer uma análise do enredo sem pensar no samba. Mas não é o caso, a gente já está na boca do carnaval, já com o CD pronto. Então, refletindo sobre os dois, eu quero saber o que vai acontecer ainda. Ainda tenho muitas dúvidas do que será, como será o amanhã. Digamos, já que o enredo é muito disso, do carnaval do passado e do carnaval do futuro, eu tenho muita dúvida de como será o amanhã. E aí é um enredo que a gente vai ver acontecer, a gente vai saber o que é de fato para que ele veio na avenida, na minha concepção. Então, eu acho que cabe esperar. Esse enredo, ele acaba que fica bem ali abraçando o que eu estudo no meu doutorado, né? E meu doutorado eu estudo exatamente as transformações que o sambódromo gerou nas identidades das escolas de samba. E assim, é visível que mudou muita coisa. Inclusive é visível que essa mudança, a gente sabe quem são os vilões, ou a gente sabe quem são as pessoas que geram esse clima de que algo mudou, mas mudou para algo muito bom, né? Que é a ideia do engessar, né? Que tem tanto na sinopse. Tem que rasgar o manual. Chegou a hora de rasgar o manual, como diria o Azer de Ouro. Eu sempre entro nesse detalhe, porque eu não gosto desse manual. Você gosta, você defende um pouco, porque ele define alguns parâmetros legais, mas eu, por mim, rasgava tudo e restartava o Carnaval de São Paulo. Do zero, assim, vamos recomeçar as regras. Só que, ao meu ver, esse enredo não fala do que ele se propõe. Assim, sendo bem sincero. Em São Paulo eu sou sincero porque é o que eu estudo, então eu sou muito crítico mesmo. E assim, eu acho que ele tá vendendo algo que ele não vai conseguir entregar na avenida. Então acho que eu não consigo enxergar nem a crítica na avenida, nem a crítica no enredo e nem a crítica no samba. Porque assim, quando você coloca um título, de lá pra cá o que mudou e daqui pra lá o que será, o daqui pra lá o que será não se coloca aqui, né? A gente não consegue entender. Porque assim, pra gente descobrir que algo tá errado, é fácil. Pra gente descobrir o que era bom, é fácil. Porque a gente sempre olha pro passado com ar de nostalgia. Inclusive é como ela olha pra Tiradentes e tudo mais. Mas para analisar o que tá acontecendo hoje, não tá acontecendo. Então não parece que cortou ali, né? Não pode falar disso aqui não. Vamos maneirar aqui e acabou. Então acho que assim, eu acho que é um enredo tenho minhas dúvidas. Eu acho que se ele vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho que é um primeiro ponto. Eu acho que talvez isso possa fazer com que outras escolas façam outras interpretações dessa mesma análise, dessa mesma ideia de crítica do que está acontecendo hoje. Mas eu tenho minhas dúvidas quanto ao enredo. Eu esperava mais quando eu li o título. Quando eu li a sinopse... Deixa eu te instigar um pouco. Diga. Esse negócio aí de olhar para trás de uma maneira nostálgica, você acha muito ruim? Porque de algumas vezes eu acho, porque eu acho muito reacionário você querer ter o carnaval para sempre engessado da mesma forma que sempre foi. Uhum. O que você acha? Eu acho que não. Até porque a tradição muda, né? A tradição ela tem que mudar. A tradição, a identidade, elas têm que passar por processo de mudança. Até porque a gente está falando de uma cultura urbana, né? Por mais que seja uma cultura negra, é uma cultura urbana. Então ela está dentro da cidade, a cidade influenciada muda.
pela relação cosmopolita que tem com a cidade. Ainda mais em São Paulo, né? Ainda mais em São Paulo, né? Isso é impossível de não acontecer. Agora, eu acho que o modo como você principalmente usa... São Paulo, né? É bom você pontuar isso, que São Paulo é uma cidade mais organizada, digamos assim, que o Rio de Janeiro. A moça do metrô de São Paulo, ela fala devagar, ela fala... É o tempo do dinheiro. A moça do Rio fala devagar e fala em inglês. Em São Paulo, fala rápido para te empurrar para fora do metrô. Basicamente isso, porque o tempo é dinheiro. Não, é exatamente isso. Então, assim, eu acho que olhar a nostalgia não é um problema. O problema é o que você faz com essa nostalgia, né? E eu acho que no enredo ela fica no meio termo entre é uma coisa que eu gostei, mas meio que fala eu queria que mudasse. Então, não sei, eu não consigo ver isso muito claro, muito nítido. Mas é uma coisa que eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei como que vai ficar na avenida e como vai ser desenvolvido. E se o povo vai entender, né? Porque acho que tem essa grande questão, né? O Carnaval de São Paulo não é reconhecido historicamente pelas pessoas que frequentam, né? Então acho que vamos ver o que vai acontecer aí, né? Deixa eu só pontuar uma coisa, que você falou que você é sincero nas suas críticas. Eu também sou sincero, só que as minhas críticas são... É o que a gente falou na semana passada, tem que relembrar isso. Ângelo, eu não tive tempo ainda de ler todas as sinopses. As minhas críticas ficam baseadas no que o pessoal da mídia conversa e tudo que é passado pelos carnavalescos e resumos e tudo mais. Eu vou ouvindo outros podcasts, outras coisas, principalmente o podcast do Emerson. Assistam, ouçam, que é o podcast Sampa Aqui, né? O nome Sampa do podcast. Sampa Samba. Olha só, pagando mico aqui, errando feio o podcast do colega. Sampa, pesquisa aí tem no YouTube? No Deezer eu sei que tem. Alguns tem no YouTube. No Deezer, mas vocês podem achar no Deezer, no Spotify, nessas plataformas de áudio que vocês vão achar facilmente. É porque assim... Vamos fazer propaganda, Emerson. Antigamente você fazia essa propaganda, hoje em dia você não faz mais. Quem já me conhece já sabe que eu tenho os dois, né? Então não falo muito, assim. Quando eu tô em outros lugares eu falo. Mas é que esse enredo, como é uma coisa que eu estudo, né, desde há muito tempo, acaba que a gente fica um pouco mais crítico ao analisar, né? Mas é normal, né? Assim, são coisas que talvez na avenida dê certo, pareça de outra forma, de outro jeito. Mas eu não sou também muito otimista, né? Eu sou muito pessimista. Então eu sou a pior pessoa para gostar de carnaval, né? Não sei porque eu gosto, mas eu gosto, né? Fazer o quê? Vida que segue. Da sua forma, mas gosta. As pessoas têm que entender que nem todo mundo gosta do carnaval de uma forma. Tem gente que é de uma forma mais acadêmica, tem gente que é de uma forma mais contida, que é o caso do Emerson, que é a forma dele de gostar, de assistir. Ele gosta pra caramba, porque ele tem muita coisa de carnaval. Não, às vezes não parece, gente, eu sei. Mas ele gosta pra caramba. E tem gente que é de uma forma mais extravasada, que tá em todas as quadras de escola de samba fazendo tudo. Então cada um curte o carnaval de um jeito. Eu particularmente não gosto da forma acadêmica, a não ser que seja uma forma acadêmica de fora do carnaval, mas levar a academia para dentro do carnaval, não conte comigo. Eu sempre falo isso, eu gosto de frisar. Eu sou uma das pessoas que praticamente estuda carnaval o ano inteiro, mas a minha lista do Spotify quase não tem samba. É uma coisa curiosa, mas aí são questões a serem discutidas depois, né? E é importante frisar também que tu estuda o carnaval fora do carnaval, você não leva o estudo para dentro do carnaval. Uhum. Entendeu? Eu gosto de frisar isso aí, que eu gosto bem de demonstrar isso, que tem vários tipos de formas de você estudar carnaval, dentro e fora do carnaval. Exatamente. E assim a gente chega na próxima escola, a segunda escola de São Paulo, do carnavalesco André Machado, que também faz o enredo Carolina, Cinderela Negra do Canindé. Só para quem não sabe, Canindé é onde hoje seria o Brás, onde fica a escola, né? Então, se a gente fosse fazer essa transposição geográfica, o Canindé seria onde está hoje a Colorado do Brás, né? E aí, o que você acha desse enredo? Eu tenho dois emotions para esse enredo.
E são emojis. Parece que a segunda escola sempre me dá uns emojis controversos, né? Que um emoji é do que eu tô esperando o que vai acontecer, que é o emoji do pensativo, e o emoji do coraçãozinho. Que dependendo de como for tratado, pode ser maravilhoso, porque a gente está tratando de Carolina de Jesus, né? Sim. Então, pode ser uma coisa maravilhosa e pode encantar as pessoas que estão ali assistindo. Mas ainda estamos na dúvida do que vai acontecer por essa mistura que o carnavalesco faz com Cinderela. Isso que meio que causou uma confusão em todos os ouvintes, leitores, pessoas que estão esperando o desfile passar. Sim. E tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante na sinopse, é a ideia da borboleta, né? Da metamorfose e tudo mais. Eu acho que isso seria mais interessante do que usar a história da Cinderela, né? Porque eu acho que, assim, a história da Cinderela, ela, de certa forma, é uma continuidade de felicidade, né? De alegria, né? A Cinderela encontra uma razão da sua vida. Eu acho que a história da Carolina, né? E é uma autora que eu já trabalhei várias vezes em projeto na universidade, em projeto em sala de aula, é uma autora que foi só o conto de fadas do baile. Depois do baile, ela não teve o príncipe, ela não teve um momento de redenção, né? Porque ela ficou esquecida, literalmente, né? Inclusive as pessoas que deram fama a ela esqueceram dela, né? Meio que a ideia do invólucro da pobreza, né? Num Brasil que era extremamente desigual, encontraram uma escritora genial e, e foi isso que aconteceu. Ela ficou esquecida durante muito tempo. Então acho que a ideia de, por exemplo, da sinopse voltar e falar e mostrar que a Colorado vai mostrar uma homenagem que não foi feita para Carolina, eu acho isso muito legal. Mas o que me deixa um tanto assim nas dúvidas, e embora eu acho que seja um enredo muito bom, é a questão do inserir-se a Cinderela. Acho que a história de Carolina por si só já valeria a construção do enredo, né? Acho que, não sei, é uma questão que eu O fico assim. carnavalesco queria que a gente sentisse o lirismo nessa mistura aí. Tem que usar esse emoji de sentir o lirismo no ano que vem, quando a gente for fazer a análise dos enredos do ano que vem. Sim. Porque ele quis misturar as duas histórias, mas é o que você está falando. E quem conhece a história da Cinderela sabe que não, a questão não faria muito sentido dessa metamorfose da Cinderela, porque a Cinderela ela era uma garota rica na história, ficar pobre por causa dos problemas que teve com a madrasta e depois ficar rica porque encontrou uma razão de ser, como você disse aí. Então, não sei se faz muito sentido a Cinderela. Talvez outras histórias fariam mais sentido do que Cinderela. Histórias de metamorfose, como você disse, da borboleta e tudo mais. Talvez se usasse a analogia da borboleta, que começava como lagarto, se tornava a borboleta no final, fosse mais interessante. Que é a ideia estética da logo, né? A logo tem várias borboletas em volta da Carolina. E outra coisa que ajuda mais a confusão é que o samba fala: salve o povo da rua, abre os caminhos, minha história eu vou contar. Que, querendo ou não, pra quem é da Umbanda, que é do Candomblé, já sabe que isso aqui é alusão a Exu, né? E não tem nenhuma dessas alusões dentro do enredo, da sinopse. E nem a história de Carolina, porque a Carolina ela não tinha uma religião específica. Então, se for um cara chato, né, julgando o sub-enredo, ele vai perguntar, mas por que tem essa saudação aqui? Mas aí a gente pode levar em consideração aquilo que aconteceu com o Milton Cunha, do Porto da Pedra. Isso aí tem que sempre ser lembrado quando se coloca uma coisa que não tem no enredo. O Porto da Pedra 2007 colocou liberdade, liberdade desse céu azul, comparando a liberdade ao céu azul como algo que poderia voar, os pássaros voando. Então é basicamente isso. Salve o povo da rua. Carolina de Jesus era catadora de papelão, catadora de recicláveis, e ela estava na rua. Então abre os caminhos que uma história eu vou contar. Então talvez o compositor ele tenha feito essa analogia com o passar de Carolina na rua. É que fica com duplo sentido, né? No, Sim.
Não, isso eu concordo com você. Eu concordo totalmente com você, mas eu tô falando que o lirismo que pode ter passado na cabeça do compositor. Ele pode ter associado a pessoa que tá ali catando recicláveis na rua com abrir os caminhos que minha história eu vou contar. Tipo, deixa eu passar com meus papelões, com meus recicláveis, que eu preciso contar minha história. Uhum. O que já indica que não precisava da Cinderela dentro do enredo. Acho que isso por si só já mostra que não precisava. Mas a gente tem que respeitar, né? Talvez foi um jeito de fazer algo estético, algo do tipo, não sei. Temos que aguardar, né? Vamos aí, então, esperar o que vai nos vir a ser apresentado pela Colorado do Brás. A próxima escola é a Mancha Verde. A concepção e a criação artística deste enredo era do ex-carnavalesco Jorge Freitas, né, que saiu da escola. E o texto e a pesquisa desse enredo é do Rafael Vilares. Só deixar bem claro que a Mancha Verde não tem, vai para o próximo carnaval sem o carnavalesco, foi o que a escola disse. Quem vai continuar o projeto é a comissão de carnaval da escola e de Barracão. E o enredo, no título, né, Planeta Água, enredo esse inspirado na música Planeta Água, embora o samba da Mancha seja 1000 vezes melhor do que a música Planeta Água, né? Mas a gente não vai falar do samba, a gente vai falar do enredo. O que você acha do enredo? Qualquer coisa é melhor que a música Planeta Água. Aquela música lá é música pra gente escutar na escolinha e ficar feliz. É que nem aquela música das baleias do Roberto Carlos. Aquilo lá pra gente escutar pra preservação do ambiente é ótimo. Você escuta aquilo e você quer preservar o ambiente pra não ter que ouvir aquilo nunca mais. Basicamente isso. Não o samba, claro. A música original, Planeta Água. O samba é infinitamente melhor. Como a Emerson disse, o samba é maravilhoso. Mas a análise do enredo eu ainda estou esperando o que vai acontecer. Uhum. Eu estou querendo saber o que vai acontecer justamente por essa troca também do carnavalesco. Será que já está completo realmente o projeto? Será que a comissão de carnaval vai mexer em alguma coisa? E isso gera muitas dúvidas em quem está esperando o carnaval. Então, eu colocaria o emoji apenas por isso, para saber o que vai acontecer. Lembrando que o emoji também não é uma coisa negativa. Não é porque a gente colocou emoji que está negativa. E, ao mesmo tempo, se for um trabalho bom, eu acho que pode surpreender o carnaval, o desfile. Eu não sei que emoji eu usaria. Não acho que vai pegar fogo, até porque a gente está falando de água. Gostou da analogia, né? Mas eu não sei que emoji eu colocaria se a mancha passa a ser avassaladora na avenida. Talvez aquele emoji com sabe, o carinha com as estrelinhas no olho. Eu usaria esse aí. Se passasse bem na avenida. Eu acho que o samba, assim, acho que esse aqui é um dos casos em que, e em São Paulo isso acontece muito, né? Eu acho que o samba é mais interessante que a sinopse, né? Quando você ouve o samba, você consegue entender a lógica desse planeta água, né? Que a escola não quer falar explicitamente e também não quer falar implicitamente da água. É como se a água tivesse sentimento, né? É o modo como é escrito, é o modo como, por exemplo, as fantasias que foram apresentadas pela escola apresentam, as poucas esculturas que a gente pôde ver, quem entende um pouco de semiótica já entendeu o que vai ser colocado ali na avenida. Então, assim, a ideia que foi passada para o sub-enredo, eu acho mais interessante do que foi escrito nessa mini sinopse, né? Resumo do que vai ser levado. Agora, deixa eu te perguntar. Você acha que isso pode ser uma reinvenção da mocidade de Xue Xua? Pelo que você está falando, a água como sentimento, que Xue Xua é isso, né? Que é a água falando de si. Eu tô em todas, estou no ar, eu tô aí. Eu tô até na liquidez do abacaxi. A água falando de si. É basicamente isso, né? Só que aí a pessoa está falando sobre o sentimento da água. A diferença da narrativa é que na mocidade a gente tem em primeira pessoa, que é impossível não comparar, gente. Na mocidade a gente tem em primeira pessoa e da Mancha Verde é alguém falando sobre o sentimento da água. Uhum. Eu acho que a principal diferença é essa. Eu acho que não seria um Xue Xua, mas eu acho que é um modo diferente. Não é um Xue Xua, gente. Não é um Xue Xua. Sim. Eu tô falando que é uma reinvenção, uma coisa totalmente então, porque diferente. O Xue Xua... baseado, inspirado no que foi Xue Xua. O Xue Xua não tinha o lirismo que aqui está sendo colocado.
né? Por exemplo, o ciclo da vida que move moinhos, tantos caminhos para um dia voltar, é o ciclo da água, né? Mas a escola coloca isso como se a água fosse um ser vivo, ou como a água é um ser vivo, de certa forma. Mas como que se a água fosse uma pessoa, né? Ali colocou uma pessoalidade na água, né? E você consegue entender isso em muitos caminhos, né? Por exemplo, tem aquele. Não, mas isso o Shueisha também faz, uma pessoa. É uma pessoa se narrando. Eu sou rua, não lembro, sou rio, cachoeira, rio, mar, sei lá, sou gota de orvalho, eu não lembro do samba agora, mas a água se narra como se ela fosse uma pessoa. A diferença eu acho que está aí, que a água no Shueisha ela se narra. E aí a pessoa fala dos sentimentos da água. É que aqui o aspecto religioso é algo essencial para entender esse samba. Coisa que o Shueisha não tem. Então, por isso que não sei se seria uma reinvenção, uma releitura, no sentido figurado. Eu acho que tem aspecto religioso no Shueisha. Não, claro que tem, porque o Jorge Freitas é carioca. Claro que tem. O Jorge Freitas criou esse enredo, na parte que fala, aí a mamãe, eu tinha um Iemanjá, mamãe, sereia. Sabe? Ela gosta de deixar lá uma estrela que me clareia. Não, mas tem um aspecto aqui que eu acho que talvez não tenha, não seja o foco do Enredo da Mocidade, que aqui tem um aspecto político da água, né? Um aspecto social da água, e por isso que eu não consigo ver tão assim próximo no Shueisha. O Shueisha não tinha isso como um aspecto, né? Então não sei se aproxima, né? Não sei. Porque, por exemplo, quando a gente pega as narrativas do Renato Lage, quando ele faz o Enredo dos Elementos, né? Ele fez isso com fogo também, e ele fez isso com a água. Ele tem um aspecto muito subjetivo, né? De analisar. O Renato Lage tem isso como marca dele, né? É uma coisa mais subjetiva. Aqui o Jorge, eu acho que ele vai para um lado mais social, político e didático da água, né? Então não sei se tem semelhanças, com certeza. Qualquer enredo sobre água, a gente vai lembrar de Shueisha, isso é óbvio, né? Mas eu acho que eu vejo aqui algumas coisas distintas, né? Mas fica a reflexão, fica aí o ponto a ser colocado. Eu, particularmente, acho esse enredo mais interessante, inclusive. Mas é porque a gente tá no... eu acho a proposta mais interessante, embora eu acho que seja um enredo que a Mancha Verde tem trazido nos últimos 2 anos, né? São enredos bastante simples, no sentido de narração, de narrativa, de como apresentar a proposta, mas que é muito complexo quando a gente olha as alegorias, quando a gente olha as fantasias, quando a gente olha o conjunto, né? Então acho que é isso que faz a Mancha Verde ter tanto sucesso ultimamente, né? Porque ela não faz megalomanias e ela faz um simples ser muito bonito, né? Então fica aí a questão para o que esperar da Mancha Verde, que é uma das grandes favoritas a ganhar o carnaval. Ultimamente ela vem competindo sempre. Sim. Batendo ali junto. Pode printar. A Mancha Verde é favorita ao título, viu? Pode. Não, também acho, principalmente água. A água é um enredo que dá pano pra manga, que dá bastante coisa. E com esse samba. E é um enredo emocional, acaba sendo. Todo mundo tem uma afeição com a água, querendo ou não. É esquisito pensar isso, mas todo mundo tem um afeto com água, porque a gente é feito de água, isso é normal, mas todo mundo tem um afeto com alguma lembrança, algum envolvimento que teve com água. Então você vai ter uma questão de afeição com a água ali, quando a mancha passar. Por isso que eu coloquei os olhinhos de estrela. Eu acho que não seria emoção, mas seria uma coisa assim, de você ficar encantado com aquilo passando. Mas não necessariamente você ficaria emocionado. Mas você entendeu, né? Acho que todo mundo entendeu o que eu quero dizer. E se a gente vai para a próxima escola, a escola Tom Maior, o carnavalesco que escreve o enredo é o Flávio Campelo. Mas existe aqui uma ajuda muito grande do Judson Salles, que é o diretor de carnaval da escola. O enredo é o Pequeno Príncipe do Sertão, inspirado na obra de 2 nordestinos, e o escritor e o ilustrador esse que cedeu as figuras, né, para fazer a logo da escola, inclusive, em alusão, né, não é exatamente sobre, porque tem alterações, né, eu cheguei a ler o livro, inclusive é um livro muito bonito, e
o enredo fala sobre o Pequeno Príncipe original, da obra do Saint-Exupéry, só que aqui com várias adaptações para este sertão nordestino. Diga aí, Ângelo, o que você acha deste enredo? Eu acho fofinho. Bem fofinho. Eu acho que a gente vai ficar encantado na nossa manhã passar. Eu já falei isso diversas vezes pro Emerson, porque toda vez que eu escuto o samba, eu fico meio emocionado, porque eu acho o samba, o lirismo, não tem como, né? Não falar disso. É muito forte. A questão da borboleta mesmo. Não se veste que a tristeza logo vai se passar, não lembro o que fala. Que a pessoa estava triste lá no samba, o personagem, né, deve ser do Pequeno Príncipe, e fala que o mundo é feito uma borboleta, que a tristeza logo vai se transformar, é isso. A tristeza logo vai se transformar e vai embora, se criar asas e vai embora. E eu acho isso muito fofo, a forma como está lidando com isso, a forma como está lidando com... É um enredo que ao mesmo tempo é infantil, mas é uma crítica social. Você pega uma coisa meio infantil, meio fofa, mas ao mesmo tempo você vai ter uma crítica social ali. E eu acho que eu colocaria o emoji do coraçãozinho. E também eu acho que eu colocaria das lágrimas, emocionado. Dependendo de como for passar tão maior, eu acho que eu vou me emocionar, tipo Novais de Maria Augusta. Eu acho esse enredo bastante simples de entender. Eu acho que quem leu a obra original vai talvez entender, talvez não vai ser de cara, eu não vou prometer isso, talvez a pessoa vai ter que, né, pescar a obra e tudo mais, por causa das metáforas e aproximações que ocorrem quando você faz uma releitura de uma obra clássica. O que, ao meu ver, gera uma emoção, acho que é um enredo que vai emocionar mesmo, é um caso de amor, né, mas ao mesmo tempo eu vejo que é um enredo que também tá legal. Porque, assim, se você nunca leu O Pequeno Príncipe e se você não sabe, né, dessa aproximação nordestina, talvez as pessoas não vão entender nada, né? Tem esse risco, que é possível. Infelizmente, nosso país não tem um alcance de literatura como a gente gostaria de ter. Então, não sei se as pessoas já ouviram a história do Pequeno Príncipe. A frase famosa, com certeza, já ouviram. Mas eu não sei se elas sabem como o livro de onde tem... né? Eu só acho que é a Bíblia, de repente. Exatamente. Agora, uma outra questão também, que a gente pode pensar, que é Tom Maior, quando ela fez um enredo nordestino recentemente, que foi da Elba Ramalho, ela arrasou, né? E eu acho que se ela pegar essa vibe nordestina novamente, eu acho que ela vai surpreender, vai vir forte. Porque no Delba Ramalho, se eu não me engano, você pode me corrigir, porque ela estava voltando a dar acesso, né? Ela estava subindo. Foi no ano que ela subiu. Aí ela veio com o Elba Ramalho. E aí, agora ela já está consolidada ali no especial. Então, eu acho que se ela fizer isso, pode ser um efeito de uma dimensão maravilhosa. Ela pode vir gigantesca. Mas acho que São Paulo não tem muito isso de escola que vem do acesso, né? Mas a gente ainda considera ainda nos termos do Rio. Mas tem uma coisa aqui nesse samba, é que muita gente não presta atenção, mas é uma reflexão do tempo pandêmico que a escola está fazendo, né? Porque quando ela fala que essa criança que encontra o caminhoneiro, que explica a ideia do chamego, né, do chamegar, que eles colocam no lugar do cativa, né? Quando ela coloca isso, ela coloca que talvez nesse mundo de complexidade e de várias questões que a gente viveu nesses últimos anos e vive, e vai viver por algum tempo também, talvez o olhar dessa criança, do desapegar, do analisar as coisas com mais simplicidade do que com tanta complexidade, é isso que ela faz muito bem, né? Então, por isso que eu acho que por mais que a pessoa nunca tenha ouvido falar do Pequeno Príncipe, só viu em algum momento, eu acho que ela pode entender a mensagem no final. Se ela vai entender o enredo, eu não sei. Isso aqui é uma coisa que é meio difícil. Mas eu acho que, independente se você nunca viu O Pequeno Príncipe, nunca leu, eu acho que você consegue entender a mensagem do que está sendo falado. Embora... Isso já é importante. Sim. Uma escola de samba já é importante você entender a mensagem. Embora em alguns momentos, e aqui eu tenho que falar, porque em alguns momentos beira o coaching, em alguns momentos na sinopse, mas eu acho que isso é uma questão de aprendizado, né? O coaching ruim
é ruim, né? Mas tem um coach bom, ele sabe utilizar isso de uma maneira interessante. Eu acho que isso fica legal no enredo, mas beira ali, às vezes, o piegas em alguns momentos. Mas aí é por causa de uma obra infantil, né? A obra infantil, de certa forma, tem essa narrativa, às vezes, bastante alegórica de analisar as coisas. Mas para mim é um dos melhores enredos de São Paulo, do grupo especial. Acho que é um dos melhores enredos em escrita, em proposta, como isso virou um samba. E na estratégia visual, que pelo que a gente viu nas fantasias, segue à risca o óbvio. Não óbvio no sentido negativo, é o óbvio de você olhar, esse aqui é o Calango, esse daqui é o Pequeno Príncipe. Que é. Então acho que isso... são bem descritas, né? Então isso é um acerto. Por si. Isso é um acerto, né? Não tem o que ser falado. E assim a gente chega na quinta escola do primeiro dia de desfiles, que é a Vila Maria, do carnavalesco Cristiano Bara. O enredo é O Mundo Precisa de Cada Um de Nós, a Vila é Porta-Voz, só para contextualizar, né? Esse enredo, ele surge de um samba, de vários compositores do Carnaval do Rio de Janeiro, e convidou vários intérpretes do Carnaval do Brasil. Aí a Vila olhou esse samba, se não me engano, surgiu em abril. 3 meses depois, a Vila, conversando com o Dudu Nobre, que é um dos compositores, talvez o Dudu Nobre já compôs samba para Vila Maria, pensou, Dudu Nobre, você não aceitaria que esse samba virasse o samba enredo da escola? Aí, talvez rolou um sim. E aí a escola fez uma sinopse deste samba. Essa sinopse não falava nada com esse primeiro samba. Aí passou meses depois, a Vila Maria mudou o samba, e mudou não, ela mudou tudo do samba para se aproximar com a sinopse, e com isso a sinopse, por mais que tenha vários problemas, ela acabou se aproximando do samba, porque senão ia tirar ponto em samba enredo e enredo. Dito tudo isso, né, essa saga para montar esse enredo, o que você acha da Vila Maria? Eu acho que tá confuso, que eu só vou saber o que vai acontecer na avenida. Eu acho que o título e tudo que tá acontecendo, eu acho que tem muito a ver com a história da Vila Maria. O Mundo Precisa de Cada Um de Nós, que é uma escola de samba que é de doação, né? Quem conhece a trajetória da Vila Maria sabe como ela foi importante na pandemia. Mas eu ainda não sei o que o carnavalesco quer propor com o enredo. Por mais que ele tenha explicado e tudo mais, a gente só vai saber realmente o que é o enredo na avenida. Mudou o enredo, remudou, fizeram versão nova do samba, mas ainda não ficou claro, pelo menos para mim, o que vai acontecer. Eu espero realmente que seja um enredo maravilhoso, porque o título é reflexivo, né? Apesar de longo, é reflexivo. Eu espero que seja realmente maravilhoso, mas até agora eu não sei o que veio trazer, entendeu? Que vem a Vila Maria. Eu tenho muitas dúvidas. Eu não gosto da sinopse, assim, não tenho que ser dito. Eu acho que a parte histórica dela é ruim. Eu acho que a motivação da narrativa não é muito boa. Então, é esperar e ver o que vai acontecer, porque não sei nem o que dizer. É basicamente isso. Mas eu espero que a escola consiga sanar essas questões que estão aí meio que jogadas em alguns momentos. Mas eu sou a favor. É porque assim, a Vila Maria tem um enredo, tem um samba que fala sobre a mesma coisa, que é o de 2002, na Intolerância, Vive e Deixe Viver. E eu acho que era mais fácil reeditar esse desfile histórico da escola. Inclusive, né, foi em 2002, então, se eu não me engano, são 20 anos depois, se eu não me engano, é isso? São 20 anos depois. Vai ser 20 anos. Porque a gente ainda tá no... Não sei o que é, não sei o que não é, porque a gente ainda tá no... exatamente. A gente tá quase lá. Eu acho que assim, se a escola queria falar essa mensagem, eu reeditaria o enredo, mas, sei lá, acho que assim, quando você tem uma proposta que já não é das melhores, e você já tem um enredo que pega o componente, é um samba mais cantado da Vila Maria, assim, na quadra, um dos sambas mais cantados. Eu acho que seria interessante reeditar, mas boa sorte à escola, espero que dê tudo certo na avenida. E assim a gente vai para a próxima escola, que é a Acadêmicos do Tatuapé, do carnavalesco Wagner Santos, que também faz a sinopse.
Aliás, a maior sinopse do grupo especial de São Paulo. A Tatuapé tem uma coisa fantástica, que ela lança sinopse e ela já passa para você a sequência das aulas, né? Então, se você tem alguma dúvida, você não vai ter, porque já está tudo mostrado para você. No enredo, Preto Velho conta a saga do café num canto de fé. E aí, o que você acha deste enredo? Eu ainda tô querendo saber o que é o enredo. O enredo aparentemente é claro, né? O Preto Velho trazendo a saga do café, mas é uma mistura que tô curioso, né? Querendo saber não tô sabendo lidar, não tô sabendo o que é como é o da Vila Maria. É querendo saber no sentido de qual rumo que vai tomar, por onde vai guiar. Uhum. E eu acho que se for guiar pelo rumo legal, acho que vai pegar fogo. Acho que pega fogo lá, eu acho que vai ser Tatuapé, né? A gente tá falando de uma escola que faz pegar fogo mesmo. Então, se for pelo rumo, ainda mais com o Celcinho cantando aquele samba. Então, eu acho que a conectividade ali tá 1000%. Sim. É um enredo que muita gente pode lembrar, nossa, mas o Salgueiro fez algo semelhante, né? Acho que para muita gente já vem logo essa imagem, né, do Soca no Pilão, Preto Velho Mandingueiro, né, o negro que virou ouro lá nas terras do Salgueiro. Pode pensar que mas a proposta do Tatuapé vai por um outro caminho, né? Porque acho que é uma seta com... É que assim, é a história de Pai Antônio, né, que é encantado da Umbanda, ele é chamado para contar a saga do café pelo mundo. Então, uma coisa que é interessante é contar o ciclo do café no olhar do negro. Isso é uma coisa bastante interessante. Até que a escola vai pegar, puxa muito o aspecto da África. Quando vem para o Brasil, puxa muito o aspecto do negro escravizado, que foi a primeira força, né, a primeira mão de obra do café. E assim vai pontuando esse aspecto. O que dá essa sensação de dúvida é o final, né? Que ela fala Aruanda, né? Assim por diante. Que, ao meu ver, é mais que uma espécie de chamar não só os herdeiros, mas também quem foi, e que, querendo ou não, se encantou, né? Virou encantaria, né? E tudo mais. Foi para Aruanda, que é a morada, né? Que seria o refúgio do retorno do Brasil, né? Para a África. Eu acho que é como se fosse um redirecionamento para a gente reencontrar quem já se foi e quem ainda está por aqui e que construiu essa história. Eu acho que a questão é que eu acho que é muito ousado. Eu não sei se tem essa percepção. É um enredo muito ousado. É um enredo muito ambicioso, que é a cara da Tatuapé, inclusive. A Tatuapé, depois que ela homenageou a Beija-Flor, parece que a alma nilopolitana ficou no tatu lá. Ali. É por isso que a gente tá em dúvida do que vai acontecer. Porque pode ser uma coisa totalmente avassaladora. Mas que vai ser, né? Provavelmente vai ser. Emoji, aquele sentimento de não sei o que é. Uhum. Então, assim, eu acho que vai pegar fogo, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma sinopse que é legal. Mas eu acho que teria que ter um outro emoji aqui, que é o da ambição. Acho que a escola mostra aqui que ela tá ambiciosa. Porque, assim, uma escola como a Tatuapé, que tem administração, tem, de certa forma, condições financeiras, tem uma comunidade que canta que você quiser colocar para elas lá, ela vai cantar. Tem uma bateria incrível, tem um intérprete sensacional. A escola poderia fazer o básico, né? Ou fazer uma coisa simples, mas não. Café feijão com arroz, né? Aquele feijão Exatamente. Com arroz gostoso, que nem a Beija-Flor fez alguns anos, algumas vezes. Todo mundo fala que a Beija-Flor fazia isso, feijão com arroz gostoso. Aquele... Uhum. Mas assim, a escola resolveu não falar só do café. Colocou ali a ideia do Pai Antônio, que trabalhou em lavoura de café, né? E eu acho que isso é interessante. Eu acho que vai pegar fogo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ver o visual para a gente entender as ambições reais desse enredo. Mas eu acho que é um enredo que eu gosto muito. Não sei se você tem essa percepção, que eu gosto de enredo longo. Acho que quanto mais você explica, melhor. E é isso. E gerou o famoso samba dos refrões, né? Que é refrão atrás de refrão, até você não ter tempo de respirar. E, de novo, é a cara da Tatuapé, né? Mas é um enredo que eu acho que vai dar muito certo. Não sei. E o samba tem tudo para explodir. Tudo. Vamos ver. Aguardemos. E a gente vai para a próxima escola, a Dragões da Real,
do carnavalesco Jorge Silveira, o tio Jorge. Ele é Jorge. Ele é o carnavalesco. Eu acho maravilhoso isso. Não, eu tenho que pontuar isso, desculpa. Porque Jorge e Dragões, eu acho que é o casamento perfeito. Uhum. Sempre achei que seria e eu acho que continua sendo o casamento perfeito. E eu tô muito feliz com o Jorge na Dragões. E pode falar aí do enredo um pouquinho. O Jorge, ele tem a ideia do enredo e ele é o carnavalesco, mas quem fez, né, escreveu a sinopse foi o Fábio Fabato. O enredo, a princípio, a Dragões é uma das escolas que mudou o enredo seria o dia em que a Terra parou, que seria uma interpretação do dia em que entramos no suposto lockdown, e aí seria uma reflexão desse tempo pandêmico, mas a escola abandonou e vai levar o enredo com um título simples, né? Adoniran, em homenagem a Adoniran Barbosa. E aí, o que você acha deste enredo? O título já não precisa ser um título elaborado, porque o título já é grandioso. Adoniran já é gigante no samba. Então, eu acho que foi uma boa. A Dragões acertou, o Jorge acertou, porque seria um enredo que não seria de bom tom, né? Falar de reflexão de pandemia, pelo tempo que a gente ficou, pelas coisas que a gente perdeu. Se fosse uma coisa breve, que nem a gente estava prevendo no início, seria de bom tom, seria maravilhoso as reflexões que ficaram durante a pandemia. Só que a gente ficou 2 anos perdendo muita coisa, muita história, muita vida. Então eu acho que o Jorge acertou muito nessa mudança, a Dragões acertou muito nessa mudança e trouxe uma mudança que eu acho que foi um upgrade gigante. Sair do enredo que era, nada contra Raul Seixas, que é inspirado no Raul, bom lembrar, nada contra Raul Seixas, mas a Dona Irã é do samba. Então, se eu for escolher na MPB, se eu quero uma pessoa, um gigante do rock, que o Raul é gigante, né? Ou um gigante do samba, eu vou preferir um gigante do samba, porque a gente está falando de carnaval. Então, e a história de Adoniran, eu acho importante, eu acho que pode emocionar, dependendo de como o Jorge trouxer o samba. E também ela pode até pegar fogo, né? Porque vai ser a última a desfilar. Dependendo de como tiver o AMB, pode ser maravilhoso, como não pode. Por ser o último lá no final do dia, pode ser maravilhoso, como não pode. Sexta-feira não é um bom dia no AMB, não. Ainda mais sendo a última. Né? Mas a gente espera que o pessoal fique para saudar a Dona Irã Barbosa. Esperamos, né? Eu acho que é a grande sacada do enredo aqui da Dragões. É uma sacada e ao mesmo tempo é um grande, ao meu ver, erro. O enredo não é sobre a Adoniran, que eu acho que é muito interessante. É como se fosse a interpretação de Adoniran Barbosa olhando as transformações, mudanças da cidade de São Paulo em um dia. Né? Tanto é que é genial. O que é a Saudosa Maloca. Exatamente. Saudosa Maloca. Saudosa Maloca nada mais é do que a Adoniran criticando as transformações da cidade. Exatamente. Você pegar lá, você vê que é isso. Então o Jorge, ele foi... Jorge e o Fabato, né, que foi o Fabato que escreveu, eles foram maravilhosos nessa sacada. Sim, e aí que entra o erro, ao meu ver, né? O Adoniran Barbosa não tem influência na construção e na narrativa das escolas de samba de São Paulo, né? Ele não tinha interesse em escola de samba, ele tinha interesse em bloco. Então, mas aí a gente coloca também que Noel também não pegou as escolas de samba. E a gente até hoje tem a mística de que Noel é da Vila Isabel. Mas a questão aqui é que é narrado dessa forma. E aí que tá o ponto. Mas do Noel também foi narrado dessa forma. O Noel 2010. Teve a questão do desenvolvimento dele. Eu te entendo, Ângelo. É que a questão aqui é um erro mesmo. Aqui é um erro histórico. Isso aqui não é julgado em enredo, mas se a gente for pegar assim, a questão histórica tem um erro, né? Uhum. Porque assim, o Adoniran Barbosa não tem essa proximidade com a escola de samba. Ele não era amigo, tipo, como ele foi com Elis Regina, com outras pessoas, de seu Nenê, seu Calão, Pé Rachado. Ele não era íntimo. Conheceu, mas ele não era um defensor de escola de samba.
ele era um amante de bloco, que é onde tinha o principal carnaval de rua de São Paulo, que era da Vila Esperança, que fica na Zona Leste. Isso sim, ele amava. Isso era uma coisa que ele amava muito. E eu acho que é a questão do Fabato. Acho que o Fabato pensou, o Adoniran Barbosa, um grande sambista, né? Igual o Rio de Janeiro, né? Um grande sambista tem a proximidade com as escolas. Calma aí, rapidinho. E que eu acho que isso deixa um clima meio... não é um erro, porque o carnavalesco faz o enredo e o jurado não tem que analisar se isso é coerente ou não historicamente, mas eu acho que isso dá aquela sensação tava indo tão legal, aí chega nessa parte que fica um tanto quanto estranho, por causa dessa proximidade, dessa aproximação. É mais nesse sentido. E a escola também escolheu esse viés de olhar a visão de Adoniran de São Paulo, porque quem construiu a lógica narrativa e até mesmo folclórica do corintiano foi o Adoniran Barbosa, né? E a Dragões Real, querendo ou não, é uma escola de torcida, embora ela não tenha essa proximidade tão grande, mas querendo ou não, ela ainda do São Paulo, então a escola não aborda isso. Foi uma estratégia, né, de não tocar nesse assunto, e não precisa, né, porque a escola está analisando as mudanças da cidade de São Paulo, né. Então são esses aspectos, mas o que me deixa um pouco mais assim, poderia ter sido diferente a questão das escolas de samba. Poderia ser inserido dentro do enredo, mas eu acho que dizer que ele tem essa proximidade, ou que ele fosse íntimo, eu fico um pouco incomodado. Mas Entendi. É um enredo que eu acho bastante interessante, bastante legal. E a minha dúvida é a questão do dia, né? Eu acho que é muito ingrato ser a última escola de sexta, praticamente desfila às 7 horas da manhã. O Sambódromo de São Paulo, na sexta-feira, por algum motivo, embora a gente saiba o motivo, fica sem gente no final. Então eu espero que a escola tenha público para desfilar. Eu espero, realmente, do fundo do meu coração, que tenha público para desfilar, porque é um enredo que não é um samba assim que arrasta quarteirão, então ela precisa, acho que assim, se a Dragões entrar concentrada e apostando nessa mudança que ela tá fazendo, e é uma mudança muito drástica dos últimos anos, eu acho que ela tem plenas condições de competir, de ganhar esse carnaval pela primeira vez. Mas eu ainda acho que tá legal. Eu não colocaria o Vai Pegar Fogo ainda. Não sei. Mas pode. Mas pode. Eu colocaria o Fósforo. Acho que o Fósforo é aquele princípio de incêndio que eu acho que é interessante aqui. E não é alusão, porque a bandeira do enredo é uma caixa de fósforo, né? Mas não é alusão a isso. Eu acho que é por causa que pode ser. Eu acho que pode pegar fogo e é o que eu espero, pelo menos. E assim a gente vai para a próxima escola, que sobe também para o grupo especial depois da rápida passagem no acesso, que é a Vai, do carnavalesco Chico Espinosa. Quem escreveu a sinopse foi o Gabriel Mello, que é o intérprete, é o compositor do enredo da Imperatriz Leopoldinense também, no enredo Sankofá. E também é um enredo, né, que só tem uma palavra, né? Sankofá. E aí, o que você acha deste enredo? Eu acho que pode pegar fogo. Pela proximidade da... O Vai tá mordido, né? Ele tá mordido. Então eu acho que vai voltar pegando fogo. Vai voltar incendiando tudo pela proximidade que tem com o tema. Eu acho que é o enredo mais original de São Paulo. Assim, sem sombra de dúvidas. Porque eu sempre sou muito chato com escolas que falam de África, né? Acho que as escolas praticamente só falam Nagô, Yorubá, Orixá, e parece que só tem isso, né? Oba-Oba, né? Que não é o nosso caso aqui, a gente já discutiu o Baobá no episódio do Rio. Mas eu acho que aqui a questão é que ele é original por falar do Império Axente, por falar de uma região dentro do continente que pouca gente conhece. E trazer essa história como uma história não estereotipada também é um outro acerto. E eu acho que o acerto maior ainda é fazer essa transição do povo Axante, dos Endincaras, do Sankofá, que é um símbolo do movimento negro brasileiro, né, os vários Endincaras, inclusive, e trazer isso e colocar que a Vai tem o seu Endincara,
que é a coroa de café e a coroa e os ramos de café. É dizer que o seu povo tem uma história. E ao olhar para trás, você vai encontrar o seu fundadão, que é o Henricão, o fundador do Bloco do Sardinha, que era o seu Livinho, a grande matriarca que coordenou durante muitos anos a Corte do Cordão, que é a Dona Olímpia, e fazer alusão a quem criou a musicalidade do Vai Vai, o seu hino, que é o Geraldo Filme. Então, a escola faz... Por isso que eu acho que eu acho que é o melhor, é o mais original, acho que vai pegar fogo, vai emocionar, mas, assim, é uma história bastante complexa. Eu não sei se o povo vai entender logo assim de cara o que a escola está querendo falar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a vai já chegando, chutando lustre. Acho que a gente nunca vai ver na história do Sambódromo uma abertura como essa. Eu acho que essa aqui é uma abertura para lavar a alma do Sambódromo. Eu tenho muito. Por isso que eu tô falando, que ela vai chegar metendo o pé na porta. Uhum. Sim. E assim, é o que eu espero. Eu tenho muita expectativa. Espero que dê tudo certo. A gente sabe que ela vai não estar bem financeiramente, mas que isso não seja um impeditivo para a escola fazer uma abertura imponente que ela merece e o Carnaval de São Paulo merece também. Assim a gente vai para a próxima escola, que é a Gaviões da Fiel. E aqui é outra história bastante curiosa, né? Porque o carnavalesco e o enredo é o Paulo Barros. Hoje não é o Paulo Barros que está na Gaviões, né? Ele saiu da Gaviões. Quem agora toca o carnavalesco e está terminando o projeto é o Zicson Reis, que já teve passagem na Gaviões da Fiel. No enredo, Basta. E aí, o que você acha? Eu ainda estou em dúvida, justamente. Essa troca de carnavalesco me deixa em dúvida. Uhum. É a mesma coisa que aconteceu com a Mancha Verde, acontece com a Gaviões. A gente tem um enredo que ele já é meio assim, a gente não sabe para onde vai, a gente sabe que é uma palavra de ordem, basta, falando sobre intolerâncias e tudo mais, sobre preconceitos, mas deixa em dúvida pela saída do Paulo Barros. É difícil substituir o Paulo Barros. Acho que ninguém consegue substituir o Paulo Barros, mesmo com o projeto já pronto, não é fácil substituir o Paulo Barros. Complicado. Então acho que esse é um ponto. Eu concordo com você, eu acho que esse enredo tem uma estética, né? Quando a gente pega a logo faz parte do enredo, gente. Vocês querendo ou não, embora tenha as competições de logo, né? Qual é a melhor logo do Carnaval de São Paulo? A logo faz parte do enredo, porque ela é um ponto, né? Ela vai para a pasta do jurado, ela estampa. Quando a gente olha a logo, a gente tem uma interpretação de, nossa, vai ser um enredo, tipo, vai rasgar a alma de todo mundo que comete o efeito do basta, né? Tipo, vai todo mundo ser contemplado. Mas quando você vai olhando a sinopse, o Paulo Barros tem aquela questão do histórico, né? Ele sempre tem um setor histórico no Paulo Barros, né? E tem nesse. Mas quando a gente vai pegando a sinopse ao longo do tempo, passa a sensação de que talvez o enredo, e quando a gente ouve o samba, isso fica mais nítido ainda, talvez o enredo seria melhor se fosse sobre a história do movimento negro no Brasil. Eu acho que seria um enredo lindo, seria um enredo imponente, seria um enredo de respeito. Mas ao deixar muito em aberto o que é esse basta, e quando a gente ouve o samba e quando a gente ouve a sinopse, a gente fica assim, o que será esse basta? Né? Porque, por exemplo, um ponto, né? Não tem menção à questão LGBTQIA+, dentro de um país que mata mais pessoas transmundo, questões diversas sobre cerceamento de liberdade, questão de matrimônio, outras coisas mais, e outros diversos ataques. Isso não é mencionado na sinopse. A gente não tem isso aqui como visível, nem na logo. A sinopse fala da questão do movimento feminista, mas é só uma frase, né? E tá no samba. Mas ele não tá muito bem explicado. Então acho que por isso que eu fico com aquela sensação de que esse basta, ele não tá ainda muito bem definido. E com a mudança de carnavalesco, não sabemos qual vai ser o direcionamento final disso tudo. Mas que não tenha dúvidas que a escola vai tentar incendiar o desfile, isso não tenha dúvidas, é a Gaviões da Fiel. Mas será que isso vai se sustentar? Será que isso vai conseguir se sustentar durante 65 minutos?
é a dúvida que a gente tem que ter, porque é um enredo que precisa do visual. O visual tem que ser imponente, o visual tem que ser questionador. Então, será que isso vai acontecer? É a grande dúvida. Por isso que eu acho que eu tenho dúvidas, embora eu ache que possa, embora eu acho que seja legal da mesma forma. Então, tem algumas questões aí que eu acho que só o dia vai responder a gente, né? Não sei se você tem essa interpretação também. Justamente por isso que eu tô preferindo aguardar para saber o que essa troca de carnavalesco, o que isso tudo vem trazer. Uhum. Mas essa questão do movimento negro que você falou, eu concordo com você, mas eu acho legítimo também, da mesma forma. Também. Mas é o que você falou, deveria ser um enfoque, já que ia falar disso, deveria ser um enfoque nisso, direto. E não como se fosse contemplar tudo e não contemplasse o todo. Mas eu acho que vai ser um desfile avassalador, que a gente está falando de Gaviões da Fiel, não é qualquer coisa. Sim, então, vamos esperar para ver como é que vai ser essa troca, isso tudo que aconteceu. Eu acho que tem tudo para dar certo. O enredo crítico é uma alma, faz parte da construção da Gaviões. Ela se reencontrar. Acho que vamos ver se isso vai acontecer. Que eu acho que quem se reencontra todo ano, né, na famosa Fórmula Mocidade Alegre, é a Mocidade. E aqui é muita gente, tá? Porque a escola é bem detalhada para isso. No Carnavalesco é o Edson Pereira, concepção de enredo e de sinopse do Edson Pereira, do Clark Mangabeira, do Flávio Magalhães e Vitor Marques. O texto é do Vitor Marques e do Clark Mangabeira, e a colaboração final do Departamento Cultural, capitaneada entre eles pelo Fábio Parra, né, lá da SASP, uma figura histórica da Mocidade Alegre Rosa de Ouro, no enredo Clementina, Cadê Você? E aí, o que você acha desse enredo? Que, curiosamente, essas mesmas pessoas, quase boa parte delas, escreveram o Noel Rosa lá na Vila Isabel, mas é totalmente diferente, né? O que você acha? O enfoque é totalmente diferente. Eu acho que vai pegar fogo. Mocidade Alegre fazendo uma homenagem. Ela fez uma homenagem para Mocidade, olha aí, Mocidade fez homenagem para Mocidade, para Alcione um tempo atrás, em 2018, e foi boa, mas faltou alguma coisa. Mas eu acho que agora vem essa coisa que faltou. E eu acho que pega fogo. Embora eu não goste do samba, eu acho que o samba, eu acho meio chato, mas é um samba com a cara da Mocidade. É um samba que vai pegar fogo. Esse enredo, ele é simples. Eu acho que um grande acerto de quem escreveu a sinopse é respeitar a identidade da Mocidade Alegre. Porque eu consigo identificar aqui a Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre é uma escola que ousa, mas ela não ousa por completo. Por mais que ela não ouse por completo, ela tá ousando, de certa maneira. Porque acho que ao longo dos anos, a Mocidade, por isso que eu falo que é uma fórmula Mocidade, e na década de 80 os jornais descreviam, né, a fórmula Mocidade, que a escola praticamente desfilava e parecia que não mudava nada, era sempre primeiro, segundo, terceiro, quarto, parecia que era a mesma coisa, mas era totalmente diferente, né? E eu acho que ela se reencontrou, ela descobriu que ela sabe fazer homenagens a mulheres fortes, coisa que ela não fez durante muito tempo. Essa ideia do enredo negro, afro, é muito importante na história da Mocidade desde o seu nascimento. A Mocidade foi palco, por exemplo, de experimento do teatro negro no Brasil, né? A Mocidade foi palco. Então, acho que a Mocidade, ela se reencontra nesse enredo. Coisa que no enredo do ano passado, ela tentou se reencontrar. Foi uma releitura de 2003, indiretamente. E eu acho que aqui ela se reencontra com ela mesma. Então, acho que esse enredo vai pegar fogo e eu acho que vai emocionar. Embora eu tenha muitas questões com o samba, mas, gente, samba pode ser ruim no CD, pode ser ruim ouvindo na quadra, mas quando ele chega na avenida, ele pode ser maravilhoso. Ao vivo, avassalador, pode ser. E esse aqui tem cara de que vai ser isso, né? Então eu não tenho ainda uma opinião formada, concreta sobre o samba, mas eu acho que o enredo respeita a história da Mocidade, respeita a identidade da Mocidade e respeita a homenageada. Porque eu acho que a todo momento você fica se perguntando por que a gente não conhece Clementina de Jesus. E isso a sinopse deixa muito claro, e o samba também.
né? Você não conhece a Clementina de Jesus porque ela foi apagada. Então isso está ali colocado. E é uma cidade que é uma escola que não faz críticas assim de maneira explícita. Aqui ela está fazendo, não de maneira assim, nossa, vocês não conhecem a Clementina de Jesus. Mas ela vai dando pontadinhas ao longo do desfile, né? Vai fazendo várias questões, que é o acerto do título, né? Clementina, cadê você, né? E eu acho que isso faz esse enredo ser um dos melhores do ano. Né? E essa aqui, para mim, é a sinopse mais bem escrita. Disparado. Aqui é muito bem escrito. Claro que o Vitor eles arrasam. Sim, então por isso que assim, tanto tempo. O Edson não larga eles por nada por causa disso. E, então acho que assim, é um grande acerto. Eu acho que a Mocidade, como você bem disse, ela vai reparando os erros que ela teve nos carnavais passados, em que ela perdeu o título porque ela errou mesmo. Né? Então acho que isso aqui corrige todos os erros de sinopse do ano passado, do carnaval passado, e conserta o foco narrativo que não teve no desfile da Alcione, por exemplo. Então acho que isso tudo aqui tá. Por isso que é uma fórmula, parece que é uma fórmula. E eu acho que isso é muito fascinante, né? Por isso que eu estudo a Mocidade Alegre, né? Porque uma escola como essa tem muita coisa para ser falada, né? E fica aí a questão, né? É um enredo, como vocês perceberam, que a gente não tem nenhuma dúvida, né? Vai pegar fogo e provavelmente deve emocionar. E quem tá nesse mesmo caminho é a Águia de Ouro, atual campeã do Carnaval de São Paulo, do carnavalesco Sidney França, o melhor carnavalesco de São Paulo para fazer enredo afro. E ele vai fazer o primeiro enredo afro da história da Águia de Ouro, escola que nasceu em 1971. Pela primeira vez vai fazer um enredo afro. E não é qualquer enredo afro, vai falar simplesmente do grande orixá, Oxalá, no enredo Afoxé de Oxalá, no cortejo de Babá, um canto de fé, um canto de luz em tempos de trevas. Esse enredo é inspirado na música do Luiz Antônio Simas, Cortejo de Babá, e daí nasce a inspiração para fazer este enredo. O que você acha dessa proposta? Pode emocionar, como pode ser os olhinhos estrelados. Pode passar boa, mas não ao ponto de emocionar. Uhum. Eu não daria ok, não, o joinha, porque eu acho que o joinha é tipo, beleza, tá passando. Não, eu acho que ou vai emocionar ou vai passar com os olhinhos estrelados a ponto de não emocionar, mas passar bonita. Uhum. Eu acho que das duas, uma, até pelo orixá que eles vão abordar, né, e tudo, mas usando sim, mas é tudo misturado aí, todo contexto misturado. Vamos ver o que vai trazer, né? Eu acho que o Sidney, ele, por exemplo, fez o Jobá na Mocidade e outros vários enredos, né? Inclusive o Ayô é também ele que escreveu. E eu acho que uma coisa do Sidney que é bastante interessante é que ele faz algo complexo se tornar muito simples. Esse enredo é o mais simples do grupo especial. Assim, ele não tem nada assim de nenhuma megalomania. Vamos falar de Oxalá velho ou Oxalá novo. Vamos explicar. Explica até didaticamente demais. Vamos explicar o início das águas de Oxalá. E explica de maneira didática, bem didática. Então, acho que é um acerto no sentido de uma escola que nunca levou um enredo tão denso. Porque, assim, a Águia de Ouro já fez enredos bastante interessantes, mas o enredo afro ele é bastante denso. E no enredo de Orixá também. Então, acho que é um acerto do Sidney trazer um enredo denso, mas ao mesmo tempo com uma leveza. E isso é muito difícil. Só uma pessoa muito experiente, multicampeã, como é o Sidney França, para fazer isso. Então, acho que isso faz com que a Águia de Ouro entre muito confortável. Porque ela poderia fazer o arroz com feijão como ela fez no título dela. Né, com todos os méritos, mas é um desfile bastante arroz com feijão. Aqui não. Aqui ela resolveu tocar, que nem a Vai chutar o lustre com duas voadoras. E vai. Ela podia muito bem trazer só o manual, né? Fazer o que o manual propõe. Mas aqui eu consigo perceber que a Águia de Ouro não ficou acomodada. E eu acho que isso é fascinante. Eu acho que isso mostra como a Águia de Ouro tem uma personalidade e precisou o título para isso se despertar na escola, né? Espero que dê muito certo, porque é um samba interessante de se ouvir. Acho que é um samba para a avenida. Acho que esse é um samba que, quando você ouvir as pessoas cantando, você vai achar ele mais interessante.
porque a gravação dele não é boa. Assim, acho que ao vivo ele é muito melhor do que gravado, mas eu não gosto de samba gravado. A coisa da morada. A morada é a mesma coisa. Ao vivo é bem melhor. Exatamente. Mas assim, eu acho que é bastante interessante porque é também uma reflexão do tempo pandêmico. Quando ele fala que a gente tem que olhar, analisar tudo que a gente faz com essa sabedoria, mas também com essa calma, né, que é o caramujo, quando ele fala, Senhor, em sua honra tudo se faz lento, eu acho que isso também é uma reflexão pandêmica, que está sendo feita aqui de maneira implícita, e também é uma questão da intolerância religiosa que é tocada não só no início da sinopse, mas também no fim. Sim, tá tudo ali pronto para dar certo, é uma das grandes favoritas ao Carnaval de São Paulo, sem dúvidas, não tenho, podem printar também isso daí, também, se vocês quiserem. Né? Eu acho que também é uma das favoritas a ganhar o Carnaval. Printar é maravilhoso. Printar um vídeo é maravilhoso. Toda vez que tu fala, eu fico pensando nisso. Não, porque você tem que imaginar que as pessoas estão vendo os emojis do meu lado. Então elas vão printar aquilo ali, né? Então é isso daí. Ah, sim. Printar os emojis, não o que o Emerson fala, gente. Não dá pra printar o que o Emerson fala. Assim a gente vai pra Barroca, Zona Sul, do carnavalesco Rodrigo Maines. O Maines, acho que é Maines. E do Rogério Sapo. Não tem sinopse escrita, tem um vídeo em alusão ao enredo. A evolução está na sua fé. Saravá, seu Zé. E aí? Apesar de não ter sinopse, eu tô na dúvida, né? Que não tem sinopse. Gera dúvida, é um óbvio, né? Uma maneira óbvia de falar. Se a gente vai analisar um enredo que não tem sinopse, o que vai ser? Dúvida. Sim. Mas, pelo que o enredo trata, pode pegar fogo. Uhum. Seu Zé, né? Qualquer coisa. E a gente teve um outro caso de enredo que não teve sinopse, que teve o samba, que foi da Ilha do Governador, em 2020. Mas eu acho que não vai fazer a mesma experiência que teve na Ilha. Acho que vai além. Não teremos um ônibus. Não teremos um ônibus levando seu Zé no alto. Eu acho que o grande acerto desse enredo eu acho que esse enredo é de fim de ciclo. Acho que eu consigo identificar isso aqui muito bem. Porque no vídeo que a escola faz, na apresentação do enredo, ela coloca o quanto a Barroca ela é agradecida pela presença de Zé Pilintra nos diversos momentos da reconstrução dela, né? A Barroca ela chegou a estar no terceiro grupo de São Paulo. Ela chegou a estar no terceiro grupo de São Paulo. Ela praticamente desfilou. Não, ela foi pro quarto grupo. Foi pro quarto, ela foi pro grupo da UESP, ela desfilou na rua. Né? E ela traz essa memória que naquele ano a bateria estava de Zé Pilintra. Ela traz a memória nos diversos tripés que ela traz com o Zé Pilintra, e eu acho que isso é muito interessante, né? Porque para mim é um enredo fim de ciclo. Eu também consegui observar que a escola não queria falar de Zé Pilintra, mas sim do José dos Anjos, que é a pessoa que deu a vida a Zé Pilintra, que é o ser encantado da Umbanda. E fica muito nítido isso no samba, né? Porque o samba, no primeiro momento, fala do Zé Pilintra lá no Nordeste, o Zé Pilintra que foi negligenciado pelo Estado, o Zé Pilintra que ficou órfão, o Zé Pilintra do Porto, da vadiagem, do carteado. Depois chega o Zé Pilintra no Rio de Janeiro. Bem, essa segunda parte é exatamente nele encantado, né? Ele na Umbanda, nas questões aproximadas de Exu, e que a escola faz uma grande sacada, né? Que é pegar o Zé Pilintra como um ponto de crítica, né? Que é o ponto crítico no final do desfile. Inclusive, quando ela fala, né? Quem me protege não dorme, meu Redentor, né? E o Redentor já faz lembrar direto o Cristo Redentor, né? Mas aqui o Redentor da escola é o Zé Pilintra, né? E aí faz toda aquela macumbaria, no bom sentido, né? Desse refrão poderoso, que gerou talvez o melhor samba do grupo especial de 2000. Talvez não, certeza que é o melhor samba do grupo especial. Não tem como ter talvez dessa vez. Dessa vez Barroca realmente disparou na frente. Tipo, pra mim é o melhor samba do grupo especial de longe. Do Carnaval de São Paulo. E talvez um dos melhores do Carnaval do Brasil. Tá? A potência desse samba, um samba sem sinopse,
Pra você ver a diferença, que a gente tinha comparado a ilha, pra você ver a diferença. Gerou um samba que era a proposta que o saudoso Laíla tinha feito pra ilha, que ele queria gerar um samba à vontade. E foi isso que foi gerado na Barroca. Uhum. Um samba à vontade que tem uma potência de ser um dos maiores do Carnaval do Brasil. Exatamente. Eu acho que é assim, né? A gente vai vir numa sequência de Vai-Vai, Gaviões, Mocidade e Águia, né? Que são enredos e desfiles que prometem serem bons. Eu acho que se o Sambódromo manter o fôlego, pode ser que esse samba, por ser muito aguardado, e esse enredo, por ser muito simbólico, pode ser que esse desfile continue no mesmo nível, né? Lá no alto. Na mesma toada, né? A gente espera que isso aconteça. Porque a gente vai ter dois enredos de religião afro-brasileira seguidas, né? Que vai ser do Águia e da Barroca. Uhum. E duas versões diferentes da mesma religião. E depois a gente ainda vai ter um pouquinho de religião afro no Rosas, no Rosas, isso aí. Eu tenho um aval da Angelina de falar na Rosas, que ela falou que é a escola de samba Rosas de Ouro. Então, essa questão de gênero de escola de samba, vocês não me critiquem, não me cancelem, porque a própria Angelina falou que eu poderia chamar de na Rosas de Ouro. Depois a gente tem um pouquinho de... E depois ela fala no Rosas de Ouro. Depois ela se contradiz. Eu perguntei qual é o certo. Ela falou, levando em consideração que Rosas de Ouro é uma escola de samba, seria na Rosas de Ouro. Logo em seguida ela, o Rosas, aí, ó. Por isso que a gente faz confusão. E em seguida a gente vai ter um pouquinho disso no Rosas de Ouro, como preferirem, falando um pouco de orixás de cura, de religiões afro ali no meio do enredo, que a gente vai falar um pouquinho, que o Emerson vai introduzir daqui a pouco. Acho que na Barroca é só isso. Acho que no meu caso, é um caso de amor, do meu ponto de vista. E eu tenho algumas dúvidas de como vai ser desenvolvido, já que a gente não sabe, a gente não tem enredo. Não tem a sinopse. A gente fica aqui na guarda, né? É engraçado que cada um que a gente não sabe como vai ser desenvolvido é porque faltou alguma coisa que ou é alguma inovação da escola ou alguma troca que foi feita. Uhum. Nunca foi porque eu não gostei, eu não acho que vai ser bem desenvolvido, então eu tô com essa dúvida. Não. Em um momento foi isso. Todas foram, né, nessa toada aí de alguma troca, de alguma inovação, de alguma coisa diferente que não tem como a gente prever. E talvez o quesito não previsível seja bom. Muita gente acha que pode ser um enredo ruim, mas depois o quesito não previsível joga o enredo pro alto. Eu não estou dizendo que é o caso da Barroca, mas estou dizendo que pode ser o caso de algumas escolas, pelo que se vê na internet, pelas avaliações que as pessoas fazem. Uhum, exatamente. Então essa foi a Barroca. Em seguida a gente vai ter a Sociedade Rosas de Ouro, do carnavalesco que estreia de maneira solo em São Paulo, né? O Paulo Menezes. Ele já tinha estreado em São Paulo, mas como dupla do Paulo Barros. No enredo... Eu tô ansioso, tá? Confesso. Deixa eu falar o nome do enredo primeiro, né? O enredo Sanitatem, do latim cura. E aí, o que você acha? Eu tô ansioso pra ver o Paulo Menezes em São Paulo em carreira solo, digamos assim. Não é mais dupla sertaneja que ele fazia com o outro Paulo, o Paulo Barros. Dessa vez ele vai vir de maneira solo, como o Emerson frisou. E pode ser um desfile, talvez eu coloque 3 emojis aqui, mas vamos lá. Primeiro, o desfile que pode emocionar pela mesma questão que vai ser o desfile do Paulo Gustavo no Rio de Janeiro. Que eu falei no último podcast, escutem, que você vai olhar para o lado e vai sentir falta daquela pessoa que a pandemia levou. Vai remeter, vai trazer a isso. Infelizmente, a gente vai ter que lembrar disso quando olhar para o lado e sentir falta. Principalmente nas escolas de samba, que perderam muita gente, as escolas de samba de uma maneira geral. E quando olhar para o lado e se der conta que aquela pessoa não está mais ali, que a gente não viu aquela pessoa, e muita gente tem um enterro, o velório, o caixão aberto, como uma forma de despedida, e muitas vezes não teve isso por causa da pandemia. Então ficou aquele ar de a pessoa se encantou e eu não vi. Então pode ser um desfile muito emocionante, justamente por causa disso.
o tema que se trata pode ser um desfile que pode pegar fogo, até porque a gente está falando de rodas de ouro, né? Não é? A gente está falando de escola grande, assim, de escola que tem potência para fazer grandes desfiles, mas também deixa aquela dúvida: o que será? O que será? O que será que teremos com Paulo Menezes e Emerson? Vamos lá, você que tem exclusiva da FASP, solta aí. Eu acho que esse enredo, ele tem muitos problemas, né? Acho que, por exemplo, quando você pega o início da sinopse, você fica até um pouco confuso, porque em alguns momentos se repete a narrativa do se eu pudesse curar, isso se repete 2 vezes. Mas o que me pega um pouco é exatamente a questão... Mas é a lírica do desespero, né? É a lírica do desespero. Eu quero que isso acabe, pelo amor de Deus. Se eu pudesse curar, se eu tivesse o dom da cura. É que, assim, então... a questão é quando entra a questão da fé. Eu acho que a questão da fé, eu acho que não precisava estar ali. Acho que é o ponto. Eu acho que inserir a questão da fé dentro da ideia de cura, para mim, me soa meio que colocar um preenchimento no enredo. Eu acho que só sobre cura já daria um desfile em si, né? E, inclusive, acho que a associação com, por exemplo, a questão da medicina, que eu acho que na sinopse não fica muito bem definida, ou não fica muito esclarecido, que o samba salvou, né? O samba conseguiu explicar melhor a sinopse do que a sinopse. Então, acho que isso foi um acerto dos compositores. Então, acho que por isso que eu acho que é um desfile que vai emocionar, por causa do samba, mais especificamente por causa do samba. Mas eu tenho muitas dúvidas de como isso vai estar colocado na avenida, tendo em vista que as fantasias me deixaram um pouco confuso também. Então, assim, a Rosa de Ouro é uma escola de samba muito técnica. Em alguns momentos, beira a ser fria, né, e calculista em alguns aspectos. E eu acho que isso é o que pode dar essa liga que eu acho que tem faltado, e aqui agora é uma crítica. É uma coisa que tem faltado na Rosa de Ouro há muito tempo. Uma escola como a Rosa de Ouro não pode ficar sofrendo em apuração, gente. Me desculpa. Né? Eu acho que esse enredo tenta resgatar muita coisa que a Rosa de Ouro se perdeu, que é a ideia de luxo, a ideia de grandeza, a ideia de entrar na avenida e você ficar impressionado com aquilo, que infelizmente a Rosa de Ouro se perdeu nos últimos anos. Em alguns momentos tem lampejos, em outros momentos não tem. E eu acho que esse enredo colocou a Rosa de Ouro de novo como uma das mais faladas, por causa do samba e por causa da ideia do enredo, que não é inédito, tem alguns problemas, mas eu acho que pode ser solucionado no conjunto do desfile, porque em termos musicais, a melhor bateria de São Paulo é da Rosa de Ouro. Então isso tudo pode salvar, tudo isso pode gerar o conjunto. A minha preocupação é que ano passado a gente tinha uma ideia de como seria o enredo. Aí chegou na avenida, não era nada do que a gente esperava. E é isso também que me faz ter um pouco de dúvida de como vai ser abordado tudo isso. Mas mudou o carnavalesco e o Paulo ele consegue sintetizar o enredo bem, eu acredito. Como você disse, tem a identidade no meu batuque curandeiro, tem que acreditar nisso. E eu vou dar um destaque supremo ao Royce. Meu Deus, o que ele fez com aquele samba? O Royce, ele transformou o samba. Eu acho que, 80% do que o samba cresceu foi graças ao Royce. O samba já era bom, mas o samba cresceu mais graças ao Royce. Ele tá disputando ali entre os melhores, mas não dá para chegar no melhor, porque a gente já falou aqui, já decretou aqui que a nossa preferência é da Barroca. Mas ele tá ali, foi disputar um segundo lugar, ele tá ali disputando com essa outra zebra que a gente vai falar depois, né? Também tá disputando ali no páreo ali de melhor samba do ano, que foi uma zebra que ninguém acreditava, que ia trazer um samba bom pro enredo que estava sendo falado no pré-carnaval, que é o Em Pé de Cada Verde, né? Mas eu tô adiantando, né? Parece que eu que tô conduzindo o podcast, né? É que você fica ansioso. Inclusive, já gerou uma polêmica aí. Não, mas eu acho que assim...
Depois a gente fala disso. Na vez da Império, cada vez a gente fala isso. Não, mas só pra fechar Rosas, eu acho que é um desfile que muita coisa pode vir a acontecer, mas São Paulo tem a questão da pasta, que é um enredo. Eu acho que esse enredo vai mudar. Eu acho que isso que foi apresentado para os compositores não vai ser o que vai ser apresentado para os jurados. Porque se manter o que foi feito para os compositores e mandar para os jurados, a escola vai perder ponto em enredo. Então, acho que, por exemplo, não tem... dialética, né, de enredo, a gente tem que pensar nisso, que sempre sofre isso, sempre sofre na hora de fazer a defesa do enredo, que a gente chama aqui. Eu não sei se é que, por exemplo, não existe a citação de nenhuma divindade na sinopse, e o samba fez, né, que é a citação ao Boloaê, que não tem, por exemplo... Né? Várias entidades. Mas jogar um voodoo ali. Mas nomear... Nominalmente, o samba faz isso, e a sinopse não faz. Então, se não fizer isso, vai perder ponto. Entendeu? Então, acho que, assim, a escola viu que o samba tinha potencial, provavelmente escolheu ele, e acho que isso vai fazer o enredo mudar na questão escrita, não que vai ser levado para a avenida. Eu acho que o direcionamento desse enredo tem que ser mudado por causa do samba. E aí, só no dia que a gente vai descobrir quando a gente tiver isso em mãos. Mas você não concorda que uma procissão negra, que é o carnaval, ela teria que, necessariamente falando de cura, em algum momento citar o Baloé, mesmo se não fosse diretamente no samba, mas na hora da passagem da escola. Então parece que os compositores gritaram, não, tá faltando isso aqui, ó, Paulo. Você falou uma audácia. tudo, mas tá faltando isso. Vamos voltar, sim. Vamos rever, que é num ritual de magia, ó, mãe África, no teu ventre nascia o poder de curar, citando lá a Imperatriz, que é um enredo similar, que também é inevitável não ter comparação. Imperatriz 2011. O próprio Império de Casa Verde tem o enredo sobre cura, que tem um enorme Obaloaê na alegoria. Então, assim, não tinha como não ter. Mas como a sinopse não nomeia, ela não coloca essa questão, é meio que até mesmo que metafísica em alguns momentos, eu acho que os compositores deram uma cutucada, ó. Vai ter, embora muito. Colocaram o Baloaê e Preta Velha. Exatamente. Não foi só o Baloaê. Você tem que lembrar que também as Pretas Velhas ali as Pretas Velhas que benzem com as ervas também foram colocadas ali. Uhum. E assim, eu conheço muitos compositores do samba, né? Muitos deles são da SASP. Todo mundo da SASP. Eu não sei. SASP Show. Eu não sei se eles tiveram. Provavelmente deve ter tido alguma conversa, mas assim, não tá no enredo. Então acho que foi muito mais uma audácia, uma ousadia que deu certo. E eu acho que a escola comprou. E eu acho que. Espero que mude. Na minha concepção, fez bem. Também acho que fez bem. E isso faz até com que o enredo fique mais claro, talvez no futuro. Mas aguardemos, né? Nada como aguardar para a gente saber o que vai acontecer. Por isso que eu coloquei aquele dúvida aí. Eu também coloquei. Estou em dúvida do que vai acontecer, porque eu quero ver isso acontecer na Avenida e eu tenho total confiança no Paulo Menezes, como eu já disse. Eu conheço o Paulo Menezes, quando ele vem com essa coisa... Quando eu acho que os compositores forçaram essa questão de fé para tentar trazer o Paulo Menezes lá de 2006, do Império Serrano. Sim. Vamos lá, vamos fazer o Império do Divino aqui, fazer alguma coisa lá de fé que vai ser bom nisso. E o Rosas de Ouro tá precisando competir direto. Sim. E o melhor momento para isso é agora. Sim, também acho. Eu acho que é uma escola que tá, eu não sei se tá competindo direto pelo título, mas ela tá ali do lado para buscar o título pelo enredo, pelo samba e pelo que foi mostrado. Eu não apontaria... Sim, eu espero que seja aquela briga mesmo que Carnaval de São Paulo às vezes é isso. Às vezes não é tão bom, mas os jurados fazem brigar 9. Mas às vezes é excelente, briga 9. Foi o caso daquele ano que a Tom Maior veio de Imperatriz, todo mundo ficou ali e o campeonato foi decidido no desempate. O quarto lugar, eu acho que foi 1/10 só de diferença. Foi alguma coisa desse tipo aí. Foram 4 campeões. 2018 isso, né? Sim, foi o segundo título do Tatuapé. Foram 4 campeãs.
Foram 4 campeões. Então eu gosto quando é assim. É assim Como? que tem que ser Não sabemos, que vem. mas teve 4 campeãs. Foi realmente no critério de desempate. E assim a gente vai para a última escola a encerrar o carnaval no grupo especial, o Império de Casa Verde, do carnavalesco Mauro Quitais, que estreia na escola, e do Leandro Barbosa, que ajuda muito na composição desse desfile. Eu sei porque eu tive um episódio com o Mauro, e ele citou muito o Leandro para a execução do enredo dele. Um enredo Você poder... participou do Quintas com Quintais? Inveja. Não, ele foi no meu podcast. Não foi. Achei que era Quintas com Quintais. Eu sempre quis participar do Quintas com Quintais. Não, ele veio no meu podcast que a gente discutiu quesito enredo, alegoria, fantasia. A gente discutiu as 2 folhas, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o critério o manual do jogador de alegoria são 2 folhas, se eu não me engano, são 2 folhas só de o que o jogador tem que ver. Então, tipo, é muito complexo, né? E eles explicaram isso lá com mais detalhes. No enredo, o poder da comunicação, Império, o mensageiro das emoções. E aí, o que você acha? Cara, eu acho que é o mais polêmico dos 14. Ele encerrar com polêmica. Porque a gente teve um pré-carnaval que esse enredo foi massacrado. E não tinha sido anunciado. Não sei o quê. Porque tudo indicava que seria um enredo absolutamente sobre Carlinhos Maia, apenas Carlinhos Maia que ia falar, ia ter... E que o Carlinhos Maia... o tempo inteiro. E o Carlinhos Maia foi num podcast, que eu não lembro qual, e ele falou do enredo, né? E a escola não tinha falado ainda do enredo, então ficou aquela meia coisa. E aí? Quem tá falando a verdade? O Carlinhos Maia ou o Império, né? E aí ficou aí, depois demorou muito tempo pra escola anunciar, porque o Carlinhos Maia disse que tinha ido no barracão, disse que tava tudo bonito, inclusive ele adiantou que o Império de Casa Verde estava bem adiantado, né? Então ficou esse questionamento no ar, né? Calada vence, né? Exatamente. Calada vence, aquele detalhe. E aí, quando a gente viu as coisas saindo, a gente viu que tudo que era do pré-carnaval basicamente foi, de alguma forma, alterado para ser um enredo que teria início, meio e o final fechando com o Carlinhos Maia. E o Carlinhos Maia seria homenageado, mas não seria o homenageado. É importante. E é isso que ficou confuso, né? Isso que ficou muito confuso, porque eu acho que isso é um erro da escola, acho que a escola errou no sentido de não ter anunciado. Foi uma escolha dela, cada escola tem o jeito dela de anunciar o enredo. Mas acho que ficou tão mal falado, tão foi fofocalizando, né? Vamos ser bem sinceros. Ou não fofocalizando no enredo do Império, que a escola simplesmente poderia ter resolvido isso mostrado, a gente não vai falar só do Carlinhos Maia, ele vai ser uma parte do enredo. Mas ficou a sensação, e aqui não é culpa do Carlinhos Maia, porque ele tem todo o direito de se sentir emocionado de falar do enredo, que ele tá dentro do enredo. Mas o jeito que ficou ali, deu a sensação de que ele seria parte do enredo. Aí, para ajudar nessa fofoca que foi esse enredo, o Carlão cantou um trecho do samba que depois teve que ser retirado da página do podcast que ele participou. E ali ficou a sensação, mas cadê o Carlinhos Maia nesse samba, né? Aí, depois pra fofoca ficar finalizada, a escola anunciou o enredo com o Carlinhos Maia, a maior live do carnaval. Foram mais de 600 mil visualizações. Vocês não sabem disso? Pra você ver o poder da comunicação. 600... Na época que eu tinha visto, tinha 550, então acho que já deve ter passado. É muita gente viu esse anúncio do enredo, né? Ou seja, a escola escolheu bem. É isso? Sim. Para falar do enredo que ela queria, a escola escolheu bem, teve uma excelente estratégia de marketing, porque eu quero acreditar que isso foi uma estratégia de marketing, essa forma que foi feita. E para mim foi ótimo. Uhum. Chegar no final e dizer, olha só, o Carlinhos Maia tá aqui, vai ser homenageado, tanto que fala, no samba, se eu não me engano, fala um negócio Vila Primavera. Uma parte da vida dele, né? Só um pedaço mesmo, não é? Só o final, Vila Primavera, influência maior, Celeste não. A questão do lugar de fala, se não me engano, também, a questão de misturar com... Não, isso aí é o lugar de fala, já é a comunicação, já no enredo.
Não, mas tem coisas ali que você vê que pode ser associado ao Carlinhos Maia. É isso que é o refrão. A ambiguidade do negócio. Refrão, a ambiguidade, né? do negócio é maravilhoso. Uhum. E eu espero que faça um bom desfile. Eu acho que vai ser... Não sei se vai ser emocionante. É difícil definir como é que vai ser esse desfile, porque eu acho que vai ser uma coisa avassaladora, mas não deve tacar fogo, por exemplo, no AMB. Mas Sim. Deve ser uma coisa avassaladora, deve passar... Eu colocaria aquele emoji de estrela também, eu acho que você deveria incluir para ano que vem o emoji de estrela, que eu acho que vai ser uma coisa avassaladora. O samba é fantástico, muita gente criticou, mas com a potência das pessoas que criaram o samba, não tem como discutir. Os compositores que criaram o samba não tem como discutir, e fizeram um samba fantástico, e que vai ser uma coisa que vai encerrar bem o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo não, o Carnaval do Grupo Especial de São Paulo. Vai ser encerrado de maneira excelente pelo Império de Casa Verde. Eu acho que a Império de Casa Verde acertou, vai manter público, porque o Carlinhos Maia é influenciador de verdade, do tipo assim, ele bota um boné para vender, todo mundo compra o boné, não importa o valor, bota um perfume para vender, todo mundo compra. Você acha que as pessoas não vão ficar até 6 horas da manhã assistindo para ver ele passando no último carro? Eu acho que a audiência vai subir, e foi uma escolha uma estratégia acertada da Império de Casa Verde, que coloca ela ali como forte candidata também ao título. Imagina isso acontecer no Caio Emerson. Imagina calando a boca da bolha que ficou criticando tanto esse enredo no pré-carnaval. A bolha vai estourar, vai minguar, enfim. Eu acho que esse enredo ele é muito bem explicado. Eu acho que fica muito nítido, né? E as fantasias também, os protótipos eram muito bonitos, inclusive. Muita pena, né? Como diz o Milton, pena chorona mesmo, aquela pena gordinha, né? Pluma chorona, amado. E quem nasceu pra ser pluma palito nunca será pluma chorona. E assim, eu acho que é um enredo que o Mauro e o Leandro, eles escrevem muito bem. Eles contam a história da comunicação. Aí vai vir sempre aquele espírito maldoso. Ah, mas o Boni era assim. O Boni não era assim não, gente. A Beija-Flor colocou o Boni dentro da história, de fato. Ela falou do Boni. Aqui, o Império está explicando os meios de comunicação ao longo da história, né, e como isso afetou, né, de certa forma, o modo como a gente se comunica. Embora o samba ele seja, em alguns momentos, meio implícito de você ter que entender, por exemplo, o ar que trouxe a lua para você, ó, flor, aqui a gente está falando da televisão, né? E aqui é o lirismo que os compositores colocaram. Em alguns momentos é confuso, não vou negar, porque em alguns momentos fica um pouco confuso. Acho que a transição para o Carlinhos Maia ficou um pouco, em alguns momentos, abrupta demais, mas a gente tem que reconhecer que se a gente pega o 100% do enredo, a gente vai achar erros em 2, 3% dele, que talvez seria o final. Isso, em tese, não é motivo para tirar, por exemplo, a escola tirar abaixo de 10, né? Porque eu acho que tudo está muito bem explicado, né? Tudo está muito bem organizado. A mesma coisa do samba. O samba talvez seja a melhor melodia dos 14, mais até que o da Barroca, inclusive. Mais animada, para 6 horas da manhã, as pessoas vão passar felizes ali. Só não vai passar aquele bloco atrás, porque São Paulo não deixa. Senão o povo ia deixar. E não é seguro, inclusive. Ali dançando. Não é seguro, inclusive. Mas eu acho que, assim, se a gente for analisar se tem erros ou acertos, eu acho que tem muito mais acertos nesse enredo. Por exemplo, a gente falou aqui de enredos aqui que, em tese, na estética dele de cara, a gente fala esse enredo é muito bom, mas quando a gente lê ele, a gente vai vendo algumas coisas, ele não tá muito bem explicado. Esse aqui tá muito bem explicado. Inclusive, o porquê o Carlinhos Maia está ali. Você pode questionar se ele é um comunicador ou se ele é um influenciador. São questões, dependendo do ponto de vista, são diferentes. Mas a justificativa, a gente está falando de uma pessoa que revolucionou os stories do Instagram. A gente está falando de uma pessoa que tem milhões... Mundialmente, não é Exatamente. Só no Brasil. É mundialmente. O poder dele é mundial. Tem que botar isso daí. E é uma pessoa que tem
já tinha milhões de seguidores antes mesmo de os artistas do Brasil ter milhões de seguidores. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que as pessoas não se lembram. O Carlinhos Maia é uma homenagem de alguém popular. Ele é alguém do povo. Você pode não concordar com o que ele faz. E aqui não é o caso. Mas ele é uma pessoa popular. A gente já teve enredo de Roberto Justo, a gente já teve enredo de Hans Donner. Eu prefiro, não que eu prefiro, mas se fosse para ter alguém que seja alguém do povão, pelo menos, alguém que represente o Nordeste, porque ele tem esse orgulho muito claro, né? Até que o samba pega esse ponto. Então acho que assim, é meio que chegou assim, Mauro, vai ter que ser esse enredo aqui. Mauro e Leandro se resolvam. E eu acho que eles conseguiram resolver bem. Muito bem. Muito não ficou forçado. Eu acho que respeita o Carlinhos Maia. Eu acho que talvez tenha tido uma conversa com ele, ó. Não pode ser um enredo só sobre você, ou você não pode ter uma parcela muito grande de enredo. E acho que respeita ele, respeita a história da escola. E eu acho que não é o melhor enredo, não é o melhor samba, mas tudo ali tá ajustado. Se vai vencer, não sei. Mas eu acho que é de 7º, 8º pra cima. Eu acho que é ali que o Você acha que Império disputa com Mocidade como o melhor enredo? Aqui? Pra mim, o melhor enredo. Questão de construção e tudo mais. Não, acho que a Mocidade é o mais bem construído. Eu acho que para as limitações, o da Dragões também tá muito bem escrito. Eu acho que o da Vai é muito bem escrito também. Acho que o da Vai talvez seja mais complexo de ser explicado, né? Acho que eles conseguiram explicar isso bem. O da Mocidade... O da Vai você coloca uma coisa histórica e tem uma dificuldade de entender. A pessoa trunca nisso, mas faz entender na Avenida. Eu acredito no potencial do Chico para passar isso na Avenida. Mas você trunca por causa disso, por causa da questão histórica que vem no enredo, na construção do enredo. Aí acho que da Mocidade, acho que é o mais bem escrito. O da Águia se propõe de uma forma clara o que tem que ser feito, né? Até que gerou um samba interessante. E o do Império é um dos mais bem escritos. Você pode concordar ou não, mas ele é muito mais bem escrito que o enredo da Gaviões. O da Gaviões ele tem potência, ele nasce potente, mas a escrita dele é muito ruim. Assim como nada contra o da Mancha Verde. Né? Eu acho que fica um pouco confuso. O da Tom Maior, que eu acho lindo, eu não acho tão claro assim de se entender logo de cara. O do Império eu já entendo muito mais, né? Então acho que isso é um acerto. E acho que isso mostra como o Mauro começou, ele já sabia, mas acho que mostra como o Mauro pegou o jeito de fazer enredo em São Paulo. Acho que ele tá aqui há muito tempo, né, em São Paulo, e ele apanhou muito para fazer enredo. Acho que agora ele pegou o jeito. E resumindo, o Império pegou o regulamento, colocou embaixo do braço e fez tudo. E é isso. Me derruba agora. Ele tá entrando assim, o Império cada vez tá entrando assim. Eu tô com o regulamento embaixo do braço. Agora eu quero saber se vocês estão melhor que eu. É basicamente isso. É tipo isso. Você que está ouvindo nos ventos, você pode concordar ou discordar com isso. Você pode, inclusive, falar... Pode comentar aqui. Comentem aqui o que você concorda, o que você discorda, o que você... Só não xinguem a gente, porque xingar não é legal. Mas e eu não sigo o Carlinhos Maia, nem sabia que era o Carlinhos Maia. Né? Nem sei, até hoje eu não sei o que o Carlinhos Maia faz. Mas pelo enredo a gente sabe que ele é um influenciador nessa questão dos stories. Só para botar uma coisa, eu falei da questão dos compositores, Samir Trindade, André Diniz, Cláudio Russo, Diego Nicolau, Darlan Alves, Fabiano Sorriso e Marcelo Casanossi. São os melhores compositores que tem em São Paulo e no Rio. Eles pegaram e fizeram time potente, segura. O time veio potente. Não tinha como sair uma coisa ruim nisso. E eu acho que os compositores pensaram assim, eu acho que não tem como fazer uma obra-prima com um enredo. Não tem como. Né? O samba não é uma obra-prima. Mas eles conseguiram pegar os pontos principais e colocaram ali. Eu acho que em alguns momentos fica muito confuso de entender, principalmente depois do refrão do meio. Mas eu acho que dá para entender, sim. Vai ter explanação para o jogador vai ponderar se aquilo ali é certo ou não. Não garanto que vai tirar 10, mas um 9.9 vai tirar, talvez.
E talvez tenha aí o Destrinchando aí no nosso canal, nas nossas redes sociais, para a gente explicar as analogias feitas no Samba Enredo. É um trabalho de pesquisa duro e a gente vai tentar fazer agora que a gente está de recesso, né, nas faculdades e tudo mais. O Emerson vai tentar fazer de São Paulo e eu vou pegar aqui do Rio e a gente vai ver o que dá para fazer pelo menos das 12 do especial aqui no Rio e o Emerson das 14 do especial lá em São Paulo. E vamos nessa. Exatamente. Mais um conteúdo de qualidade para vocês. Então esse foi o nosso ranking de São Paulo. Como deu para perceber, a gente tem várias dúvidas e muitos enredos, mas acho que não é por causa das escolas. Acho que é por causa do modo como é julgado o quesito São Paulo, que faz a gente ter mais dúvida de como vai ser do que como uma solução, né? Por isso que a gente não deu tanto vai pegar fogo, assim, logo de cara. A gente não sabe mesmo, né? Com exceção da Total. Porque no Rio a gente tem a impressão da magia. Por mais que o enredo seja mal escrito, só o que ele passa, por exemplo, o que o enredo passa da Gaviões, talvez pegaria fogo no Rio. Só pelo que ele transmite, a energia que o enredo da Gaviões transmite. Em São Paulo a gente não sabe, porque é aquela coisa lá que depende lá de como vai estar o público no momento, depende de como a escola vai passar, depende do que a escola construiu. E é isso. Sim. E assim, eu acho que tem enredos promissores, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. Acho que em relação a outros anos, os enredos deram uma melhorada, embora de fato o acesso 1 e o acesso 2 meio que coloca um grupo especial no chinelo quando o assunto é enredo e samba, mas a gente também tem que entender que essas escolas sabem que o regulamento é puxado e que elas não podem se permitir ao erro. Infelizmente, isso faz com que as coisas fiquem muito burocráticas, inclusive, por exemplo... Mais engessado. Mas isso é em qualquer acesso também. Qualquer acesso. Aqui no Rio a gente também tem enredos também bem mais livres, digamos assim, e bem mais culturais. Em São Paulo e também em Vitória. Porque, por exemplo, a Pega no Samba do nosso querido Vitor, que o Vitor é da comissão de carnaval lá, fala de Abaomi, por exemplo. De uma vertente da Abaomi que constrói a Abaomi de verdade, que ainda chama a moça que construiu a Abaomi. Mas isso vocês vão ver na semana. Não, vocês não vão ver porque a gente só vai falar do especial, mas o Vitor deve citar aqui os enredos do acesso, que são muito interessantes. Lá são poucas escolas, né? Tipo aqui em São Paulo, que são 10, né? E no Rio, que são 14. Lá eu acho que são 6 escolas, ou 8. São 8 agora? O acesso 1 são 8 há muito tempo. Então eu que estou desatualizado. Não, mas acho que é isso. Acho que o nosso objetivo aqui não é fazer críticas às escolas, mas sim o modo como elas são julgadas. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? E é isso. Isso foi o nosso objetivo aqui é colocar nossa percepção como pessoas que gostam e assistem desfile. A gente não está aqui para tipo, dar uma nota ou avaliar a escola, porque isso não vale de nada. É igual aquelas avaliações lá da Globo. Mas da nossa percepção, e a gente acaba explicando um pouquinho do enredo para vocês, do enredo, do samba, da construção de tudo para vocês e do panorama. O interessante desse debate que a gente está fazendo aqui é que a gente coloca o panorama das escolas. Por exemplo, qual carnavalesco saiu no meio da construção, o que a escola está planejando, o que planejou e o que fez definitivamente. Porque, por exemplo, eu não sabia dessa questão da construção da barroca sem enredo. Fiquei sabendo aqui. São coisas assim. Exatamente. A Tucuruvi tinha essa política, né, de não anunciar enredo, a sinopse, mas depois com o tempo mudou. O seu Jamil não gostava. O seu Jamil falava que o seu Jamil era uma pessoa bastante engraçada, né? Ele falava assim que não iria soltar a sinopse porque na hora de sim ia ser totalmente diferente. E ele tá errado. Não tá errado. E acho que assim, uma estratégia que eu percebi esse ano em São Paulo, e aqui a gente já tá praticamente já saindo, é a possibilidade de apresentar a sinopse em vídeo, né, ou narrada, como é o caso da Mocidade Unida da Moca, que não tem sinopse escrita, mas tem um vídeo lá com pessoas do movimento negro falando sobre Aruanda. É uma possibilidade, você tem a X9 que faz a mesma coisa. Então, assim,
eu acho que assim, num regulamento como o de São Paulo, em que o escrito ele é tão importante, eu acho que é interessante as escolas colocarem alguma coisa. Porque fica meio contraditório, né? Se a maldita da pasta é tão importante, então que a gente sabe pelo menos o que foi mandado para lá em resumo, né? Eu acho que isso é justo com o público a gente sabe que isso é mandado para a imprensa, mas acho que o público que vê e é ele o interessado, ele tem que ter acesso a isso também. Então fica aí a dica aí para a liga. Talvez não lançar um abre-alas, porque aqui em São Paulo não é junto, cada escola faz o seu, mas eu acho que fica aí a dica para a liga. Né? A liga que é tão organizada, nesse aspecto, eu acho que ela ainda está um pouco atrás na clareza. Eu acho esse aspecto aí de cada escola faz o seu, eu acho que isso daí é o atraso da liga que falta. Sim. Porque deveria ser organizado pela liga e lançado como um todo. A escola divulga se quiser, e aí, como é que fica a clareza, a demonstração ao público? Porque tem muitas escolas que a gente não sabe dar nota, o que aconteceu, justificativo. Tem muita escola que fica aprendendo isso. Por que está aprendendo? Exatamente. Não é justo com o torcedor, com uma comunidade inteira que quer saber o que aconteceu, ficar aprendendo isso. Então a liga ela deveria soltar isso, a liga deveria divulgar o abre-alas, né? No caso, as pastas em forma de abre-alas. A liga deveria divulgar isso tudo. Não permitir que cada escola faça. Tá, a liga tá ali justamente para organizar isso, gente. Não é para cada escola. A escola tem autonomia até certo ponto. Chegou no desfile, a escola não é mais autônoma. Quem organiza aquilo é a liga. E eu não sei se você tem essa percepção. Agora a gente tá falando um pouco mais. Né? A gente tá encerrando, tá, gente? Eu acho que é interessante porque eu acho que isso forçaria as escolas a terem que escrever isso de uma forma mais didática, mais objetiva, como é o Abre Alas do Rio, né? O Abre Alas do Rio, as escolas se esforçam mesmo, ali é um esforço que vale nota. Tem enredo, tem defesa, tudo. Tem referência bibliográfica, tem toda uma coisa, enfim. E eu acho que isso é assim, acho que em São Paulo, por isso que eu falo que é contraditório. Você dá tanta importância à pasta, mas você não mostra ela. Então, já que ela se tornou um critério implícito de julgamento, acho que seria justo com quem faz ela mostrar também para o público. E assim, não precisa ser talvez no dia do desfile, como é no Rio, mas pode ser depois, para a gente entender o que é aquilo. Porque assim, a gente fala... Até uma análise de pesquisador. Você, como pesquisador, gostaria de ter a pasta em mãos para poder fazer essas pesquisas. E assim, eu acho que a gente defende tanto que o canal vai cultura, cultura, cultura. Então mostra a cultura pro povo. Vamos mostrar a cultura pro povo. Vamos mostrar a cultura para esse povo. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto que acho que falta aqui, já que a gente está falando hoje de enredo. Acho que esse é o ponto que falta para a Liga deixar mais claro no site dela e tudo mais. Não precisa ser um enredo, mas uma sinopse, uma questão ali, um vídeo, talvez, dos carnavalescos, falando do enredo de uma forma mais clara, mais nítida, para a gente entender melhor. Pode se despedir, Ângela. Gente, Feliz Natal para quem assistiu isso antes de Natal, Feliz Ano Novo para quem assistiu isso antes do Ano Novo, Feliz Hanukkah para quem não comemora Natal, feliz o que você comemora, feliz o que você comemora, sejam felizes, é isso. Esse é o recado que eu tenho para deixar. Até ano que vem a gente volta. Próxima aparição minha aqui no podcast deve ser na EE News, de janeiro a dezembro. E é isso, porque eu não vou analisar o Espírito Santo. Quem vai analisar o Espírito Santo possivelmente vai ser o Vitor, que vai voltar com o Emerson aqui para falar dos enredos, que é o lugar de fala dele, né? Já que a gente está falando disso. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até ano que vem. Exatamente. A gente retorna lá, previsto para 19 de janeiro, lá no meio de janeiro em diante. E a gente vai ter, se os cronogramas se manterem, a gente vai ter um ranking de Espírito Santo, né, de Vitória, a gente vai ter um ranking de Santos. Né, são dois carnavais que, embora eles estejam anunciados como que vai ter, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela, esperar vamos dizer assim, um mês, né, os 30 dias para ver se vai ou não ser levado para a avenida. E a gente vai voltar com essa programação de alguns episódios voltados para os desfiles. Depois dos desfiles a gente vai ter uma pausa e a gente retorna com o nosso
podcast com entrevistas, com outros conteúdos mais. É isso, não deixe de curtir o Sambistas Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo e assim por diante. É isso, pessoal. Até mais, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.